Beleza, galera? Vamos ver sobre Avatar. Nossa, eu tô muito empolgado. Especialmente. Ô, louco, o calabouço do mês chegou. Né? Porra, hoje eu até queria ter mais um disclaimer. Eu queria jogar hoje. Coriolis, galera. Não vai dar, vou ter compromisso. Estou triste. E para vocês que estão aqui já, um aviso. Provavelmente, a partir da semana que vem, as lives vão começar a ser no final da tarde. Né? Eu não sei se eu vou começar às 17 ou às 18 horas. Acho que vou começar às 17, 17h30, mas enfim. Beleza, volta aí, calabouço. A gente vai estar falando ainda de Avatar. E é isso, galera. Eu quero... deixa eu ver se tá funcionando um comando aqui. Comando de dinheirinho. É isso. Deixa eu pôr aqui no rolê. Tati. Um sistema que não é feito para campanhas longas, eu imagino, a gente vai dar uma olhada, mas hoje a gente vai falar de Lenda do Avatar, Avatar Legends, né, em inglês. Tu curte esse universo? Eu sou fanático por Avatar, as minhas jogadoras de plantão gostam bem mais do que eu, e eu gosto muito, elas manjam mais, né, mas, nossa, cara, eu tô muito animado porque o sistema parece ser muito bom, tem tudo para ser muito bom. A parte do mestre, especificamente, eu gostei muito, eu espero que a gente consiga ver. Eu acho que a gente consegue ver tudo hoje, porque o livro é grande, tem 300 páginas, mas é muito rico no word build, né? E eu não vou ler o word build, eu vou mostrar, né, as páginas, mas eu quero focar nas regras, no sistema. Tem coisa que eu não li ainda, então provavelmente eu vou descobrir com vocês de como funciona o jogo. É um sistema simples, PTBA. Sailor, óbvio, né? Para Avatar você tá aqui. Fez falta. Qual? Como qual? Olha o título, Sailor. Ontem eu consegui arquivos que eu posso mostrar aqui. Vou até comemorar comendo meu manju? Acho que é isso. Eu não sei. É um docinho de farinha e doce de feijão. Avatar. Então, eu não vou ficar muito no word building. Eu imagino que quem vai vir ver, quem vai se interessar, já conhece esse word building. Conhece esse cenário. Provavelmente eu tô pensando seriamente em subir esse vídeo no YouTube, então talvez eu tome certos cuidados que normalmente eu não tomo quando eu faço live, mas se você está vendo isso no YouTube, eu já aviso que o foco é fazer a live, então eventualmente vocês vão me ver falando com o chat, tá? Eu não vou colocar o chat na tela porque eu acho desnecessário e não é o foco é a gente saber sobre o jogo. E é isso. Mas enfim, é um sistema. Se alguém conhece um jogo chamado Masks, o Masks é um jogo também PBTA, eu nunca lembro a sigla, mas é Powered by Apocalypse, ou Empoderado pelo Apocalipse. Não é isso, nem fudendo. Mas é que existe um jogo chamado Apocalypse World, ou Mundo do Apocalipse, que eu acho que já foi traduzido no Brasil, eu não tenho certeza. Eu lembro que tava rolando isso, mas eu me perdi na brincadeira. Mas é um jogo que chamam estilo narrativo, eu não gosto muito dessas diferenciações, não faz muito sentido pra mim. Mas é um jogo onde as decisões que você toma com o seu personagem levam pra mecânica. Isso quer dizer, diferente de D&D, o mais simples, né, de dar exemplo, quero atacar o inimigo com a minha espada. E aí você rola bônus pra acertar o inimigo com a espada. Nos jogos, com essa, que a partir de agora eu vou chamar de PTBA, provavelmente de forma errada, porque é flexível, esse estilo de jogo, você descreve as coisas que você quer fazer. Você fala, eu quero acertar ele, eu quero dar dano com esse monstro, eu quero cortar ele com a minha espada, eu quero dar uma cabeçada nele, eu quero fazer alguma coisa. E dependendo do sistema / cenário, vão lidar com essas coisas de forma diferente. Por exemplo, o Masks, quando você faz um teste, é um jogo de super-herói adolescente. Pensa em Liga da Justiça adolescente, né, aquela desenho animado. Você tem poderes, mas uma pessoa tem mais poder que o outro é irrelevante. Os poderes não são tão importantes quanto o quanto emocionalmente você está lidando com as situações, né? Então, assim, você não recebe dano físico, você começa a ficar impactado emocionalmente com a luta, então com as coisas que acontecem, com os golpes que você toma, com os golpes que você acerta, e é assim que a gente decide como é que é o jogo. Então é um jogo onde a narrativa do que você está descrevendo do seu personagem ativa a mecânica do jogo. Talvez seja por isso que chama de narrativo, eu não sei. Não tô dentro muito desse padrão. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô enrolando pra vir mais gente. Mas é mentira, também é uma explicação. No Avatar, quem conhece o cenário de Avatar, você tem a possibilidade de ser um dobrador de algum tipo de elemento: terra, água, fogo e ar. Especializações à parte. Então, e você pode ser uma pessoa que não dobra nada, então assim, como é que fica esse uso de poder? Assim, no jogo ele tem essa mesma, ele puxa muito desse jogo Masks, é por isso que eu citei ele.
Então, assim, você ter poderes de dobra ou não é tão importante quanto, no caso desse jogo específico, você saber o quanto você está equilibrado com as coisas que você acredita com relação ao mundo. Tem tudo a ver com o desenho, né? Para quem assistiu o desenho sabe que esse é o rolê do desenho, né? Você lidar com as situações muitas vezes tensas, políticas e sociais daquele cenário e saber como que você se posiciona e como você resolve problemas ainda se mantendo nas suas crenças, né? Nas suas motivações. E o jogo, aparentemente, infelizmente eu não testei ainda. Aliás, se você quiser uma oportunidade de jogar esse jogo, eu com certeza vou fazer mesas, mais de uma, provavelmente one shot, como dizem, né? Uma aventura com a galera que assina. Preciso de gente variada para testar os sistemas. Eu quero muito testar esse sistema, várias formas diferentes. Então, se você quiser jogar, assina o canal que você vai ter uma chance, né? A Celorana vai se inscrever em todos. A Celorana jogou Masks comigo. Ela descreveu muito bem. É um jogo de ganhar traumas e não HP. Não tem nada a ver. HP não existe. O Avatar parece ser bem parecido nesse ponto. Então, assim, eu vou dar... Provavelmente vou ficar uns 4 minutos falando sobre o tema, respondendo perguntas que surgirem no chat. Pra ficar um horário bonitinho, fica 2 horas pra mim, né? Estou gravando isso 6 minutos para as 2. Aí eu abro o PDF pra vocês, a gente lê junto as coisas, vou mostrar pra vocês. E quem tá assistindo ao vivo vai poder fazer perguntas. Se você está assistindo no YouTube, faça perguntas também, que eventualmente eu vou responder, tá? No YouTube até que eu respondo rápido. Se você não consegue comprar esse livro ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque ele foi um financiamento coletivo de extremo sucesso. Mas assim, eu prevejo que logo você vai ter acesso à compra desse livro. Já teve um rapaz no Foundry, eu vou mostrar pra vocês, já deixei aberto aqui, que fez no Foundry, eu já tenho uma ficha pro jogo, que dá pra usar, e é maravilhosa, vocês vão ver, é muito bonito mesmo. Falando de bonito, Mestre Bonito chega. Aliás, a Celorana que tá aqui ao vivo, manja muito de Avatar. Ela, a Bebel, a Luísa e o Rodrigo já manjam bastante, que são o meu grupinho top preferencial, oficial, grupo oficial. Mas só tá acelerando aqui no chat. Então, e ela sabe muito de Avatar. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta no YouTube pra ela, quem tá no chat, pergunta pra ela aí direto. Mas se você estiver no YouTube e quiser, eu quero saber daquela moça que sabe tudo de Avatar, pergunta que eu mostro pra ela vai correndo aí responder pra vocês, que eu conheço ela. Enfim, nós vamos ler sobre o Avatar. Com sorte, eu e vocês vamos sair daqui tendo uma ideia de como esse jogo funciona. Eu tô bem animado pra narrar ele, cara. É bem o estilo de jogo que eu gosto de jogar, principalmente narrar. Aliás, eu não sei se eu gosto tanto de jogar, porque a única pessoa que narrou esse estilo de jogo pra mim de verdade foi a Luísa. Obcecado, eu diria. Era o meu desenho favorito até sair She-Ra, e aí depois, em consequência, até sair Arcane. Atualmente, Arcane é meu desenho favorito, assim. É bem diferente de She-Ra. Os três são muito diferentes entre si, em vários sentidos. Mas Arcane tem tudo que eu quero. She-Ra também é ótimo. Enfim, eu sou duvidoso. Mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho de trazer o mundo de Avatar com o livro. A parte que eu li de world building, eu não li, nem li tudo, óbvio. Mas, nossa, tá fantástico. Fantástico mesmo. O trabalho tá primoroso. Dito isso, acho que tá uma boa hora, né, pra gente começar a ver o livro de fato. Deixa eu aqui mudar a tela. Primeiro eu vou mostrar o livro. Primeiro eu vou mostrar, na verdade, o Foundry pra vocês, tá? Vou mostrar o Foundry. Dark Phoenix! Dark Phoenix. Nossa, Dark Phoenix é nome de IRC. Mirk. Mas se você tiver 22 anos... Então, talvez você não conheça Mirk. Se você nasceu em 1922, talvez você seja um viajante do tempo. Nunca saberemos, a verdade. Seja muito bem-vindo, Dark Phoenix. Se você puder e tiver saco, eu agradeceria colocar um avatar aqui no Trovo, porque você ajuda mais a galera aqui que você está assistindo, né? Suas horas contam mais. Acredite em mim, ajuda. IRC, eu não lembro o que quer dizer essa sigla, mas vem do Mirk, que era uma das primeiras salas de bate-papo de galera ever, você não deve conhecer. É de 1900, eu era muito velho. Então, mas era o tipo de nick que você encontrava lá. Dark Phoenix, Dark Lilith, entendeu? The One Wizard, tipo, esses nomes assim, tipo, clássicos de bate-papo. Excelente nome, né? Obviamente. Enfim, Dark Phoenix, eu estou falando de A Lenda de Avatar RPG, ou Avatar Legends, e eu vou mostrar pra vocês, antes de começar a ler o livro, lembrando que vocês vão poder perguntar depois, como que tá o Foundry, né? Não tem, se eu não me engano, o link oficial do Foundry Avatar, não é um módulo oficial, mas parece, vocês vão ver. Se alguém não conseguir achar o módulo,
me avisa no YouTube ou aqui e eu tento achar pra vocês e mandar pra vocês. Pô, o computador vai fazer esse barulho mesmo? Que susto. Ai, gente. Então, tem que fazer live enquanto tem computador, né? Até lá a gente aguenta. Enfim, eu já montei algumas coisinhas pra gente ter uma ideia, mas o importante aqui é que a gente tem as fichas prontas. E as fichas, meu amigo, é isso aqui, ó. Olha a qualidade disso aqui. Deixa eu até tirar minha câmera. Oh, não isso. Enfim, mano, essa aqui é a ficha, tá? Obviamente não dá pra fazer sentido caso você não conheça o jogo, mas todas as coisas que você precisa pra jogar estão aqui, num layout maravilhoso. É uma versão, tipo, alfa da ficha. O que, obviamente, a gente não tem é a parte de conteúdo. A parte de conteúdo eu estou fazendo quando eu for narrar, que são movimentos, enfim, coisas que a gente vai ver enquanto a gente for jogar aqui. Então, quando eu acabar de fazer isso aqui, quem tiver o livro me avisa que eu passo pra você pelo Foundry. Vai estar prontinho já, os compêndios, tudo belezinha para facilitar o seu jogo no Foundry, entendeu? Eu quero que todo mundo jogue isso aqui. Todo mundo. Mas enfim, essa aqui é a ficha do personagem, onde você vai decidir várias coisas. Se der tempo, a gente tenta fazer uma ficha para ver como é que é, e a gente já vê como é que funciona no Foundry. Coisas que você precisa fazer, preparar para o Foundry antes de jogar. Mas só para vocês terem uma ideia de como a galera fã desse cenário, e espero desse jogo eventualmente, é proativa, né? E isso é uma coisa muito útil de fazer conteúdo de uma fanbase já grande. Você vai ter facilidade de surgir essas coisas. Isso já é a ficha no Foundry, Bido Vale. Já é a ficha do Vale. Essa é a ficha de jogador. A gente vai ter a ficha de NPC, que é um pouquinho diferente, bem diferente, na verdade. Aliás, eles mudaram, não estava assim antes. Que é muito bom pra narrar isso aqui. Nossa, é muito bom. Eu tenho que conferir algumas configurações ainda, mas isso aqui já tá 100% pronto pra jogar. Muito, 100%, tá 200%, muito além do que eu imaginava. E, que é importante nesse jogo, a gente... E aqui que Ô, Panda, você morreu? Esse F não é de morrer? Ficha de campanha. Ficha de campanha vai ser uma coisa importante, é uma das coisas que eu mais quero ver com vocês. Mas o que é? Você põe o nome da campanha e você escolhe a era. No jogo, você vai poder jogar em 5 eras diferentes. Na era de Kyoshi, Avatar da Terra. Na época de Goku, que é o Avatar do Fogo. Na época da Guerra de 100 Anos, que é na época do Aang, né, da animação, a original. Aí, durante a... Quer dizer, desculpa, isso aqui é antes do Aang, né? Durante a guerra que levou à era do Aang, que é quando tem a animação, confundi. E, finalmente, a era de Korra. Tanto a era de Aang quanto a de Korra, Korra? Deve ser. São logo após acabar a animação. Acabar uns quadrinhos, mas a animação. Inspetor chegou. E aí, Inspetor? Caraca, você vai me beijar? Enfim, como eu falei pro Dark Phoenix, Inspetor, se você puder mandar um avatar aí, uma foto de avatar, você ajuda a gente, beleza? É isso aí, gente. Você tá vendo no YouTube, você tá perdendo a festa, entendeu? Lembrando que normalmente eu fazia as lives de tarde, mas a partir do dia 28, segunda-feira que vem, eu vou começar a fazer as lives de tarde. Provavelmente 17, 18 horas. Eu ainda estou para decidir, mas é só acompanhar meus canais que você vai descobrir o horário. Nossa, hein? Enfim, você pode jogar nessas eras. Você tem uma descrição dessas eras bem detalhada, mostrando o tamanho do livro. E não só isso, você tem uma ajuda, caso você vá narrar nessas eras, com ideias de aventuras que você pode narrar, porque cada uma delas tem tipo um tema, né? Você não precisa seguir ao pé da letra, mas dá uma ideia do tipo de aventuras que é mais fácil ter naquela era. Então, assim, no Foundry já tem toda essa parte, assim, de qual que é a era. Aí você escreve o scope, é coisa do jogo, qual que vai ser o foco do grupo, e se eu não me engano, isso depende da era. E tem os aliados e os inimigos, o mestre vai podendo colocar aqui de várias formas diferentes, por exemplo, vamos supor que esse NPC é um aliado, eu coloco aqui, e ele vai estar aqui, entendeu? Aí eu abro a ficha do NPC e tal, então isso é muito fácil para organizar. E tem uma coisa que é chamada os atos. Esses atos 1, 2 e 3, como a gente vai ver lendo o livro, é uma série de perguntas que você faz na sessão 0, quando você está criando o personagem. Então, assim, você tem que ter 0 preparo para jogar esse jogo. 0. Considerando que você leu o livro, né? O mínimo que você pode fazer. Como jogador também, tá? Ler o livro não é uma responsabilidade só do mestre. Todo mundo tem que ler o livro. Não é um martírio, não é um sofrimento, tá? Então, lê o livro, beleza, vamos jogar? Vamos. Não precisa ter preparo. Vocês chegam aqui, e aí? Qual era vocês querem jogar? Então, por exemplo, qualquer um, primeiro que responder. Dessas 5 eras, qual era você quer jogar? Você responde, Goku era.
vai ter uma série de perguntas. Se der tempo, eu quero fazer essa parte com vocês. Vamos simular, a gente fazer uma ficha juntos. E aí a gente vai respondendo as perguntas, vai pondo aqui, né? E isso já vai dar pra gente onde a gente está jogando, quem está se envolvendo, quais são os problemas principais, como que vai ser a campanha ou a série de aventuras que a gente vai jogar, né? E tudo isso com muito suporte do livro para ajudar o mestre a construir esse tipo de coisa. Então o Foundry, gente, ele já está redondinho, tá? As únicas coisas que tem em especial 3 tipos de fichas, né? Jogador, NPC e campanha. Na criação de itens você pode criar movimento, técnicas, enfim, coisas que você vai usar na ficha, coisas que não vai ter aqui, não existe compendium pro avatar, óbvio, não tem nem como. Então, automaticamente ainda não tem nada de journal. Eu também vou colocar algumas regras aqui, provavelmente para ajudar os jogadores. E eu vou disponibilizar isso depois para quem quiser e já tiver o livro, né? Nunca passaria de graça para alguém. Isso seria pirataria e é um crime. Isso é errado. O jogo, obviamente, não tem músicas. A trilha sonora do Avatar é maravilhosa e eu queria estar usando nesse momento, mas não rola, felizmente. Enfim, ponto já dá pra jogar o Avatar. Então, se você tiver uma pessoa que financiou o jogo e já tá com os livros, vocês já podem jogar no Foundry tranquilamente. Eu não sei como é que tá no Roll20. Tenho zero interesse em procurar. Eu imagino que já tenha coisa lá. Tá? O Roll20 tem antes do Foundry, normalmente. Ok. Vamos pro que importa, vamos pro que interessa. Vamos pro PDF. Tá? O PDF é esse aqui. Essa é a capinha do PDF e ele tá maravilhoso. 306 páginas. Tem muita arte das animações, mas tem muita arte original, principalmente na parte de personagem, né? Tem cada exemplo de personagem, em vez de eles pegarem um desenho de um dos personagens da série, não, eles fizeram uma arte original mesmo. Aqui, vamos ver se eu não vou reconhecer nome, porque eu sou horrível com o nome, mas o Manager Project é uma mina chamada Elizabeth Shaipraditu, talvez, eu não sei. Brandon Conway, tem vários core designers que eu também não conheço, mas provavelmente se eu conheço, eu não sei. Designer, desenvolvimento, muito game designer. De escrita, de cópia, layout, diretor de arte, muito arte, incluindo artes do Avatar Studio, que obviamente estão juntos. Gente, por favor, vamos trocando ideia aqui no chat. Vocês nunca estarão me atrapalhando. Proofreading, teve uma tradução chinesa, caraca. Caligrafia, licença, staff, beleza, nada super especial. É um jogo da Magpie Games, que eu não lembro de nenhum jogo agora, mas eles não são amadores, né? Não é o primeiro jogo deles. E tem o selo da Nickelodeon, eu não sei falar essa coisa aqui. Tem, parabéns, esse jogo é legal. Vai ter um texto. O que a gente vai ter no livro? Nós temos Bem-vindo ao Jogo, que é uma apresentação sobre o jogo, sobre o universo de Avatar. Aí nós temos um capítulo sobre o mundo de Avatar, que aí explica mais o world building, né, desse cenário. Os fundamentos desse jogo, como se faz um personagem, os movimentos básicos, que eu vou explicar para vocês, mas como que o jogo funciona, né? As jogadas de dados do jogo, é tudo centrado numa tarefa que a gente chama normalmente de movimento, que é uma boa tradução, eu acho. Nós temos os playbooks. Os playbooks, uma falta, né? É um guia de como você joga com os tipos de personagens ofertados no livro básico. Você pode falar que são as classes de RPG, mas não é a mesma coisa. Não é só profissão, não é exatamente o que você sabe fazer. Nesse caso, tem mais a ver de como você se comporta com relação ao mundo, né? E dá algumas habilidades específicas, sim. Riago Bena, seja muito bem-vindo. Sim, se você nunca viu essa série, eu acho até que... Eu não sei, eu queria ter a experiência de nunca ter visto Avatar e conhecer o mundo de Avatar através desse livro. Eu acho que ia ser muito interessante. Mas assim, o jogo foi feito para fã, sem sombra de dúvida. Mas, se você não conhece, é jogo. Avanço, como que você avança no jogo? Normalmente é muito importante essa parte de avanço nos jogos Powered by Apocalypse. Porque indica muito de como que o jogo vai andar.
né? Normalmente o jeito que você ganha XP é com perguntas, né? Você fez isso? Você passou por esse tipo de desafio? Então o jogo te estimula a se desafiar em certas áreas, principalmente quando tem a ver com o seu playbook, com a sua ficha. Então, que é uma coisa que eu acho muito importante. É uma das coisas que eu mais gosto de ver num sistema de RPG, que eu vou julgar. Meu primeiro julgamento se o sistema é bom ou não é como que ele evolui o personagem, né? Porque é uma coisa que todo personagem vai buscar. Então, se é uma coisa que todo personagem vai buscar dentro das regras do jogo, eu gostaria que fizesse também ser mais imersivo de alguma forma. Finalmente, nós temos um capítulo de como conduzir o jogo de Avatar. Aí é um pouco mais pro mestre, esse capítulo, obviamente. E se você for um jogador, você não vai precisar ler isso aqui. Você não precisa nem ler sobre o mundo, principalmente se você já conhece o mundo. Eu recomendo ler a era que vocês escolherem, ou ler as eras, que tem um resumo curto de cada era, para vocês poderem escolher qual que vocês querem e tal. Enfim, se você ler do capítulo 5 até aqui, ó, Horror Movies, que dá 158, você não vai precisar ler 100% disso. E é pouco, tá, gente? 158 páginas é pouco. Confia. E aí você vai lendo dos seus playbooks, esse tipo de coisa. E um dia você mata isso aqui. Sério. Você consegue. O famoso, toda hora que você for na cagada, 20 minutos antes de dormir, dá uma lidinha, você mata. Enfim, tem um avanço, como conduzir o jogo, como que você trabalha as campanhas, como você começa uma campanha, como que você faz uma sessão, né, um season, né, uma temporada, na verdade, como você planeja novas temporadas, que é como ele organiza os jogos. E aí sim, ele tem um capítulo de como você conduz as aventuras em si. Tipo assim, estruturar aventuras, estruturar os desafios, como que você lida com esses desafios. Eu passei por cima, eu não li muito, o pouco que eu vi, eu adorei. E aí a gente tem um apêndice com as técnicas do jogo, porque vão ter técnicas, é possível você ter habilidades que focam nas habilidades de dobra de água, de fogo, enfim, dos elementos, de uso de armas ou de tecnologia, depende do jogo. Tem os NPCs, que são Kyoshi, Roku, Hiro, Aang e Korra, que são os mais importantes em cada uma das 5 eras do jogo apresenta. E aí temos materiais de jogo, ou seja, apesar de aqui ter 306, tem uma linguicinha aqui de 10 páginas, e aí a gente chega nessa parte aqui. Então, beleza. Bem-vindo ao jogo, ele vai apresentar o jogo, como eu disse, não vai ser meu foco vai ser regra. Né? Acelerona diz, isso é bem legal nos PBTAs, é isso, PBTAs, eu falo PTBA, porque, enfim. A ideia é que cada personagem evolui de um jeito diferente, sim. E não, eu acho que não só diferente, como de uma forma, não quero falar definido, mas que tem a ver com o que você está jogando. Então, por exemplo, se você está jogando um jogo que o foco é romance, a maioria das coisas de evolução vão ter a ver com o seu relacionamento, seja dramático, positivo ou negativo, com os personagens. Se o jogo for de sobrevivência, as perguntas que vão fazer você evoluir vão ter a ver com sobrevivência, como você está conduzindo esse grupo de amigos para sobreviver naquele ambiente, e assim por diante. Vocês vão ver quando a gente chegar na parte de avanços, né? Isso quer dizer. Mas enfim, no primeiro capítulo ele explica o que é RPG, o que é o mundo de Avatar, caso você não conheça, muito completo. Fala quem são os heróis, como que você encara as regras, né? Por que existem regras nesse jogo, basicamente. A história desse jogo. Dá um resuminho do Avatar Verso, né? E eu entendo assim, a partir do momento que você está narrando, você está criando uma timeline, né? Então aí você se diverte. E finalmente tem as eras, tá? Nas eras, como eu disse, tem a Kyoshi, Roku Era, 100 Year War Era, a Era de Aang e a Era de Korra. E aqui eu quero dar uma lida pra gente ver como que esse jogo tá abordando essas coisas, que eu acho bem legal. E aí eu vou fazer um comentário sobre poder jogar ou não de Avatar nesse jogo. Kyoshi Era pega a parte exatamente depois da novel, né, da historinha que chama The Shadow of Kyoshi, que eu confesso que eu não li essa história. Eu pensei que eu tinha lido, mas não era o que eu tinha lido. Você joga nessa era se você quiser lutar em batalhas contra bandidos, rebeldes, e lidar com um governo cheio de corrupção, enquanto as nações estão tentando montar suas bordas. É um jeito bem interessante, com certeza para um grupo mais voltado para agressão, para conflito, né? Gosto. A Era Roku é a época que o Sozinho virou o Lorde do Fogo, antes dele casar.
Então, se você quiser lidar com as tensões entre as diferentes nações e tentar a manutenção, tipo uma Guerra Fria, né, a manutenção da paz numa época ainda com conflitos, mas não abertos, você pode jogar, né, para descobrir. E, finalmente, nós temos a época do Cusão, também conhecido como a Era da Guerra de 100 Anos, que foca bem exatamente antes do acordar do Aang, que é quando esse arrombado aqui tá dominando e tá tendo a Guerra do Fogo. Eles já destruíram os Airbenders. Dá pra você jogar bem numa época que ainda tem Airbender, por exemplo, né? Se você quiser viajar. Que eles acabaram de atacar os Airbenders, então ainda tem alguns sobreviventes espalhados por aí. Eu duvido que eles eliminaram 100% dos Airbenders, tipo, numa tacada só. Deve ter matado uma quantidade aí. Um outro deve ter fugido. E aí o que aconteceu com esse povo, né? Você pode jogar pra descobrir. A época de Aang é literalmente durante a animação. Não durante a animação, mas é exatamente quando acaba a animação e o Aang resolve umas paradas políticas. Então é um mundo que está tentando se curar desses 100 anos de guerra, de preconceito, de treta um com o outro. É uma época legal, eu acho massa. Assim. Ok, a Joana quer conversar comigo depois. Okidoki. Cara, ela veio da live dela me falar no chat aqui. Sai fora. É uma fofa. E na época de Korra, a gente joga exatamente depois dos eventos de Rings of Empire, que é uma trilogia que tem do Korra, mas é depois que acaba a animação também. É quando o mundo dos espíritos e dos que a gente conhece se junta. Teve toda aquela série de conflitos e decisões importantes que aconteceram na animação para você ter que lidar no jogo. Então é sempre depois dos eventos. Então, você ver a série é um ótimo background pra você fazer sua ficha ou entender o jogo. Assim. O Fred Fardo! Acaba a animação e começa a tristeza. O que é isso? Como assim? É bem isso. É bem isso. Exatamente. Fazer um dominador de ar no meio dessa guerra e ser um refugiado. Exatamente, Thiago. É pesado, assim, porque eu gosto da ideia, na época do 100 War, de fazer um dobrador de ar que tá putaço, velho. Ele viu aquele papo de paz e meditação, não rolou. Seus amigos, sua família foram mortos. E aí, como é que você lida com isso? Então, perfeito, esse jogo é perfeito pra ver esse tipo de coisa. Assim. Eu tô no meio do Lenda de Korra. Ah, que legal! Nossa! Tá aí um grupo em Fred. Esse jogo aqui de bater em fusão, com você, a Paula e a Renata? Sinto cheiro de live se formando? Quem sabe, hein? Sim. Só que é foda chamar a Renata pra jogar Avatar, porque nesse jogo aqui você não pode matar. Ela vai querer matar as pessoas tudo. Ela, a Paula. Elas ficam matando as coisas todas. O que eu vou fazer? Cara, eu pessoalmente, né, o pessoal tá falando aí no chat quais eras eles gostariam mais de jogar. Eu pretendo fazer uma aventura em cada era. Com a galera que assina aqui o canal do Trovo, tá? Se você tá vendo no YouTube, só vim aqui assinar, eu vou receber o aviso, te coloco no Discord e eu organizo pelo Discord as coisas lá. Iago, você já tá no esquema. Você tá com o nome dourado aqui no chat? Tu já é. Então assim, eu quero testar, quero pegar um grupo de 4 pessoas, falar, vamos jogar hoje, vamos. A gente faz a sessão 0 e toca pra jogar. Então assim, o que eu quero falar sobre Avatar? Com meu grupo oficial, né? Grupo do Babado, que é o meu grupo oficial de RPG, e a Celerana faz parte, a gente conversou muito mais do que devia sobre o jogo antes do jogo sair. Porque a gente tava com uma questão. Um jogo que chama o Avatar me lembra alguém falando, por exemplo, que não gosta da ideia de Jedi em Star Wars. Eu não acho tão interessante assim, Jedi, lightsaber, essas coisas no universo de Star Wars, realmente. Mas não ter Jedi ou algo parecido em Star Wars parece uma falha. E aí eu vi pessoas dizendo a mesma coisa do Avatar. Você não pode jogar de Avatar. Não no meu grupo, né? Na internet. Só que o Avatar é muito poderoso. Ele dobra os 4 elementos. E eu não digo só mecanicamente, né, que ele possa fazer um monte de coisa, que ainda assim seria, mesmo que aqui não fosse tão importante, porque não é esse sistema, mas ele ainda é um pouco poderoso,
Mas o fato dele ser o Avatar, que é o eixo central desse mundo, você é a reencarnação do mesmo ser que é responsável por equilibrar o mundo inteiro, tira totalmente a perspectiva dos outros personagens. Totalmente. Eventualmente. Né? A câmera vai ficar muito focada nele, a história vai ficar muito focada nesse Avatar. E eu vi, caraca, isso vai ser um problema. Como é que eles vão lidar com isso? O jeito que eu vi, eles não são diretos, de ponto pelo menos não até onde eu li, mas o jeito que eu vi que eu gostei é que parte do jogo é você escolher uma dessas eras. E em todas essas eras já tem o Avatar, ou, no caso do The 100 Year War, não tem o Avatar. Na verdade ele tem, é o Aang, tá congelado. Então assim, não tem como você ser o Avatar no jogo, porque já existe o Avatar. Ah, Leandro, mas eu quero jogar de Aang. Nada vai te impedir de jogar de Aang. De ser um Avatar. Eu, Leandro, não vou recomendar nunca você fazer isso. Entendeu? A possibilidade do seu jogo ficar chato ou o grupo ficar emburrado em algum momento por causa disso é muito grande. E não vai ser culpa de ninguém. Né? Mas, se quiser arriscar, manda ver. Às vezes não dá esse problema, às vezes o grupo quer esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, eu não vejo graça. Né? Mesmo porque o Avatar é realmente muito forte, ele vai poder resolver muitos problemas facilmente. Eventualmente ele vai ter que resolver coisas de escopo mundial, onde o seu grupo não. Então isso pode separar o grupo, enfim, eu não vejo muito sentido nisso. E eu gostei da decisão de design que eles tomaram de como resolver isso. Que é, ó, você escolhe uma era, essas eras já tem Avatar, filho. Faz um personagem aí, seja criativo. Faz alguma coisa nova. Eu, pessoalmente, adoro as animações. Eu narrando, eu vou querer zero presença dos NPCs que existem no mundo. Eles são pano de fundo. O que é importante é quem tá jogando. Né? Mas, por exemplo, conhecendo meu grupo, eu tenho que colocar um NPC ou outro pra eles comerem. Eu tenho essa consciência, né? Eu tenho que ter essa consciência. Não gosto de chocolate no bolo de chocolate. O Fred Fardo explicou tudo que eu falei numa frase. Dessa vez foi boa. O Fred Fardo normalmente é uma pessoa que segue aqui. Ele tem comentários e piadas horríveis. Mas é um ótimo ser humano. Iago, sabe o irmão da Katara? A menina que domina a água do Avatar, além do Aang? Não sei. Imagina fazer o irmão dela. Todo mundo quer fazer alguém relacionado aos NPCs e tal. Eu não. Todo mundo quer isso. Eu que tô errado. Assim. Eu não tenho essa atração, assim. Iago, é comer no sentido bíblico, né, meu filho? Falando de sexo. Enfim, então assim, essa parte aqui, apesar de ser de world build, não é uma coisa que eu quero focar. Eu acho importante, porque tem a ver, sim, um pouco com a mecânica do jogo, que é esse negócio do Avatar. Então assim, eu achei uma decisão muito pontual, muito, muito boa, assim, pra resolver, sem ter que falar, você não pode jogar de Avatar. Não tá falando isso. Só não faz sentido, né? E aí, enfim, tem um resumo. Olha que, cara, isso aqui, fala pra mim, quem assistiu Avatar, se você não vê essa telinha, explicando cada um dos reinos, né? Earth Kingdom, Fire Nation, Air Nomads, Water Tribes. Se você não ouve a música de abertura. Nossa, cara, é maravilhoso. Desculpa, eu sou muito piranha disso aqui, velho. É isso. Ih, rapaz, relaxa. Tem as coisas de treinamento. Treinamento basicamente assim, você vai fazer um personagem, eu sou o João, eu sou da tribo do fogo, e por algum motivo eu dobro água, eu dobro terra, eu dobro fogo, ou eu dobro ar, ou eu sou muito bom em armas, ou eu sou muito bom em tecnologia. E você não vai ficar exclusivo com uma dessas coisas, até onde eu entendi. Eu não sei como é que funciona dobra, talvez seja limitado por motivos world building, talvez não. Por outros motivos, a gente tem que ver, a gente vai ver isso. Mas eu sei que você vai podendo pegar técnicas diferentes, se especializar em coisas diferentes, mas isso aqui é como se fosse uma escolha que a gente vai ver que vai ter que fazer durante a criação do personagem. Que eu achei um jeito muito interessante de você customizar o personagem. Assim, eu acho que dá pra fazer umas coisas bem interessantes aqui. Mas novamente eu não li tudo, a gente vai ver hoje. E Playing to Find Out. Playing to Find Out, ou jogando para descobrir, é tipo a alma dos jogos Powered by Apocalypse, que é pra você saber o que vai acontecer no jogo, em vez de você montar uma aventura, joga. Porque, como vocês vão ver, eu vou tentar demonstrar mais pra frente, os movimentos do jogo, eles são mais... Claro, não impeça um jogador de ler o movimento e falar, puxa, eu quero fazer exatamente isso. E ele decide
descrever as ações dele de acordo de uma maneira para ativar as habilidades que ele tem. Tá certo fazer isso. Mas o jogo, ele te dá uma liberdade, tanto pro jogador como pro mestre, de ir descrevendo o que você tá fazendo. Ah, vou pular um muro. Ah, vou quebrar a janela. Ah, vou tentar abrir a porta. Eventualmente, a gente vai ver isso nas regras, ele vai falar, opa, você está ativando o movimento. Jogue os dados, porque pode haver consequências. As consequências nesse jogo, assim como no Masks, que eu mencionei no começo do vídeo, é muito mais sobre como a história vai avançar do que se você falha ou não. Né? Então, falhar vai ser normalmente uma escolha do jogador, porque é legal. Mas, por exemplo, se o jogador falha na jogada de teste para quebrar um vidro e entrar numa casa, ao invés de eu falar que você não conseguiu, eu vou falar que tem guarda, que ele se machucou, que um item que ele estava carregando caiu, que ele, quando ele entra, ele vê que começou a pegar fogo, ou então que quando ele entra, os amigos dele são atacados por um outro grupo que eu, o mestre, não tinha planejado, mas encaixa com as regras. Novamente, a gente vai ver mais pra frente. Então o que acontece? As jogadas de dado, elas movimentam o jogo, tanto na narrativa quanto na parte de regra. E o jogo estimula sempre isso. Isso todos os jogos PBTA têm essa filosofia. Talvez alguns consigam fazer isso melhor, talvez outros consigam fazer isso pior, mas a ideia é geralmente essa. É um dos tipos de jogo que eu mais gosto por causa disso. Então, aqui ele tá falando bastante sobre isso. Tem a parte de disciplina e destino, que fala como que os jogadores têm que encarar essa parte. Essa é uma parte muito importante, principalmente para os jogadores lerem. Né? Tem ferramentas de segurança, que isso aqui é muito útil, principalmente se você está jogando em evento, com pessoas que você não conhece. Normalmente, quando você já joga com amigos há muito tempo, você já tem essas ferramentas naturalmente, ou porque alguém introduziu elas. Mas é sempre bom dar uma lida, ver se, caraca, eu nunca usei isso com o meu grupo antes. Eu nunca me preocupei se isso está incomodando ou não. Né? Um exemplo que eu dou muito é sobre terror, por exemplo. Quando você quiser fazer uma cena de terror, o seu objetivo é assustar o personagem, não o jogador. Então vamos supor que a Celiorana tem medo de aranha e ela fala pra mim, nossa, mas eu tenho horror de aranha. E aí eu penso, raça, da hora, eu vou pôr uma aranha gigante pra assustar a Ana. É errado. O desafio tem que ser pro personagem. Pro personagem. E ele tem que experimentar o medo do personagem com as regras. É assim que eu vejo se um jogo é bom de terror ou não. E até hoje, um dos melhores pra mim é o Aliens. Sinceramente. Eu não lembro de outro que faz isso muito bem. O Call of Cthulhu, mais ou menos. É melhor que a maioria dos jogos. Mas tem que estar na mecânica isso. É uma coisa que eu gosto muito. Eu odeio o conceito de que o mestre tem que ser bom. Não, o mestre tem que ser qualquer pessoa que lê o livro e joga o jogo. Esse é o mestre. Né? Ser bom ou não é outras coisas que não tem a ver com o sistema em si. Mas o quanto você quer entregar e se esforçar para fazer isso, e é inútil. Tipo, ser um bom mestre é inútil. É legal, mas é tipo ter, sei lá, umas decorações bonitas num carro. A Celiorana obviamente vai me ofender, porque ela vai achar um absurdo a decoração ser uma coisa inútil. Mas a verdade é que não serve pra nada a decoração. O carro para chegar do ponto A ao ponto B precisa daquilo. Mas se você decorar ele, vai ficar melhor e talvez o pessoal goste mais. Entendeu? Isso é um bom mestre. Cara, eu gostava mais de Call of Cthulhu. Acho que hoje eu usaria outros jogos. Mas para narrar o chamado de Cthulhu, eu ainda usaria o mesmo sistema. Eu não vejo nenhum sistema. Eu ia preferir adaptar para alguma coisa do tipo Aliens. O sistema de medo do Aliens para mim é muito mais interessante hoje em dia. Mas o cenário de Call of Cthulhu é bem legal. Pena que o autor é um arrombado. O que você precisa para jogar? Você precisa de um lugar quieto. Cara, isso aqui é muito importante para mim. É por isso que eu não gosto de jogar em evento. Eu acho uma péssima experiência. Apresentar RPG em evento também é péssima experiência. Individual, né? Opinião pessoal minha mesmo. Você precisa de dados, 2 dados de 6 lados. Mais nada. Nada. O ideal é cada pessoa ter 2 dados de 6 lados. Só isso. Se eu não me engano, o mestre não precisa fazer a jogada, mas eu não tenho certeza porque eu não li tudo. Então, assim, recursos, muito fácil de conseguir. Se você não tiver dado físico, você provavelmente tem um celular, mas, mano, você compra por, sei lá, R$10, 20 D6 na maioria das padarias da vida, papelaria também, mas você acha vários roladores de dados na internet, aplicativo, online, o que for, então não é um problema. Papel e caneta.
E, se possível, o playbook que você vai usar impresso e a ficha do mestre também. Não precisa, mas é bom ter sim. Então, esse material é o mais importante. Eu acho que é sempre válido você ter impresso os playbooks e a parte de mestre, que normalmente é um arquivo separado. Eu não lembro de nenhum PTBA que não vem com arquivo separado já para você imprimir de uma vez. E é muito útil, porque normalmente o playbook já tem todo o material que o jogador precisa para jogar. Entendeu? Ele não precisa ficar abrindo livro, consultar. Normalmente, não é sempre assim, mas normalmente. A Celorana, obviamente, estava defendendo decoração. O Fred Farto deu uma sugestão que eu não vou falar em voz alta aqui, porque é horrível, mas é verdadeira. E aí, nós temos o capítulo que eu vou passar mais batido, que é conhecendo realmente a história de Avatar, que é muito detalhado. Eu confesso que mesmo eu tendo visto as séries umas 3 vezes, acho. A Korra eu vi 3, o Aang eu vi 2. Tô vendo agora de novo. Mas, mesmo eu conhecendo, né, o mundo, cara, teve coisas que, eu não vou falar que me surpreendeu, mas me surpreendeu que eu tinha esquecido e que, caraca, eu não sabia disso, não sabia desse detalhe. Tipo, ordem de certos eventos. É muito detalhado. Nossa, essa imagem aqui me arrepia, velho. Olha que da hora, velho. Eu fico imaginando como é que foi a história de cada avatar. E esse mundo é velho, né, se eu for pensar. Cada par de olho aqui é uns 100, 200 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20... Cara, temos 5 mil anos aqui de gente. Assim. Um mundo velho. Se bem que teve uns avatar que morreu cedo, né? Tem uns negócios assim. Gnuvar, muito obrigado por esse elixir. Tem exclamação Pix também, quem quiser me dar um cafezinho, por favor. R$1, R$2. Podia estar matando, podia estar roubando, mas eu não tenho mais lugar para esconder corpo. Enfim, como que foi a criação do Avatar, as habilidades de um Avatar. Tem um mapinha menorzinho. Eu peguei um mapa maravilhoso, aliás. Deixa eu mostrar para vocês. Enorme. Já deixei pequenininho. Olha a qualidade desse mapa, meu povo. Eu nem sei o que são esses desenhos. É a jornada dos malucos. Olha, que legal. É a jornada... Nossa, que massa. Mas enfim, tem a jornada da galera, que eu não sabia o que era. Mas olha que maravilhoso esse mapa. Quem quiser esse mapa, entre em contato comigo, eu mando pra você, tá? Esse mapa eu achei na internet, não é um mapa pago. Algum fã fez esse mapa. Não sei aonde. Ele lembra um pouco Incarnate, mas eu duvido que seja, não sei. Parece que foi feito, tipo, na unha aqui. Com certeza foi na unha. Maravilhoso esse mapa. Maravilhoso. Queria uma versão sem esses riscos aqui. Mas, nossa, não tenho o que reclamar. Excelentíssima qualidade. Esse mapa aqui, desse tamanho, pesa 5 megas, mas ele tá 5.400 por 3.600. Então, dá pra deixar ele bem menor para não fuder no Foundry. Mas a gente tem esse mapa que tem uma legenda especificando cada um dos numerozinhos, cada um dos lugares, e falando quais lugares existiam, quais eras, né? Pelo menos é o que eu imagino. Eu confesso que eu tive quase zero interesse que rolou, assim. O Aang foi o que mais viveu? Não. O Aang foi o que menos viveu. Não o que menos viveu, mas de velhice, né? Porque o Aang, ele tava... Uma coisa que não foi aqui que eu descobri. Mas o Aang, os avatares vivem mais. Por isso que eu falei 100, 200 anos. Eu não lembro de um número específico. Mas ele vive mais que as pessoas normalmente. O Aang viveu menos que um avatar normalmente vive, porque ele estava zoado por causa dele ter ficado 100 anos no iceberg. Eu acho isso massa. Se você vê, eu não tinha reparado, eu li isso nos nerds, né, de Avatar. Ele tem várias cicatrizes, que é desse período. Foda, mó história tensa, assim. Ou seja, aí os caras viajam, né, que tipo, teoricamente o Aang tava morrendo de dor sempre. Mas ele tem aquele jeito dele de esconder, né, as coisas com bom humor e otimismo, que eu acho muito interessante no personagem. Enfim, tem o símbolo aqui das terras que eu tava procurando, caralho. Enfim, tá falando um pouco das nações, é muito visual esse livro, gente, é muito interessante isso. Então, assim, como que é uma cidade do gelo, uma cidade da terra, uma região do fogo, uma região do ar, que são as montanhas, enfim.
tem aqui um resuminho, e aí a gente entra com muitos detalhes em cada uma das nações, né? Aí o da água, novamente, deixa eu até diminuir um pouco, porque a gente não vai ler, eu quero mais mostrar o visual. Então, assim, tem muitos detalhes, muitos lugares. Tipo, novamente, aqui foi o lugar que eu esqueci que existia os lugares. Eu falei, caraca, é verdade. Olha Basinger, desculpa. É muito maior do que eu imaginava. É muito grande isso aqui, gente. Olha esse tamanho. Esses bagulho aqui dos aquedutos. Nossa, é muito legal. Enfim, desenho, né? Acho que quem assistiu o Eng lembra dessa cena. No caso, isso aqui é da Korra, né? Mas é Lugar da Terra. Nação do Fogo. Também, nossa, muito bonito esse desenho, cara. Essa aqui é diretamente de animação, primeira temporada. Primeiro duelo do Zuko com um maluco arrombado que eu nem lembro o nome. Nação do Ark, porra, era bonito, hein? Porra, zoaram o rolê. E tem esse rolê da tatuagem. Enfim. E aí a gente fala um mundo de equilíbrio, que tem toda aquela relação filosófica do equilíbrio do jogo, sobre as dobras, e a tecnologia de cada era, cara. Isso aqui me foi muito útil, porque eu nunca soube imaginar exatamente as possibilidades, mas aqui eles dão ótimos exemplos para você ter uma ideia, né, do que tinha não só em cada era, mas a tecnologia que tinha de acordo com a tribo, dependendo da situação. Então, era de Kyoshi, de Roku, durante a Guerra dos 100 Anos, Aang e Korra. Que eu acho muito massa isso, muito massa mesmo. Sobre o mundo espiritual, que esse aqui eu tenho que ler mais, porque a campanha que eu quero narrar para grupo oficial na época de Korra, se elas toparem, né? Mas eu quero muito narrar nessa época para lidar com essa parte do mundo espiritual estar com o mundo material. Eu quero ver campanhas que sejam bem místicas, campanhas que sejam sobre o mundo do crime se utilizando de coisas espirituais, ou politicagens, ou espionagens, ou questões políticas por causa disso, preconceitos, o que acontece quando humanos e espíritos ficam muito tempo juntos, né? Dá pra transar com o espírito? Importante saber desses detalhes, dependendo do espírito, entendeu? Tem sobre a ordem da Lotus Branca, que é super importante, inicialmente uma organização secreta, e depois vira uma ordem mais aberta, depende da época que você está jogando. Sobre discriminação e desafios. Esse é um jogo que é um jogo que eu acho muito bom para você lidar com questões como preconceito. Porque existe o preconceito no mundo, e eu usaria assim como é usado nas animações. Eu acho que é muito bem trabalhado você poder se pôr na pele de vários personagens dentro desses conflitos, e ele explica mais ou menos como é que é esse tipo de desafio, assim, que eu acho bem importante. Eu acho bem de um jeito muito positivo, da minha visão. Eu posso estar enganado, mas eu vejo como algo bem positivo, assim, uma forma de a gente trabalhar assuntos delicados de uma forma segura, né? Novamente, primeira coisa do livro, muito antes disso aqui, quais ferramentas de segurança você tem para sua mesa. Primeiro aquilo lá, aí depois você vê como você vai usar isso aqui. A Silorana sabe o nome daquele NPC random usar, que ele é importantinho, vai. Ele aparece mais, né? Vamos ser justos, né? Eu acho que o Avatar que viveu mais foi o Kyoshi, mesmo contando os 100 anos de iceberg do Aang. Eu não conto os 100 anos... Sim, não. Mano, você não conta 100 anos de iceberg. Você não viveu, não. Os 100 anos de iceberg você tem que contar igual os 8 horas de trabalho que você tem por dia numa empresa. Você não conta como vida, entendeu? Exatamente, dá pra transar com o espírito? Eu não me importo tanto, Fred, mas eu conheço o grupo que eu tenho, entendeu? É isso. Mais uma vez, a gente tem como navegar as eras. Então, assim, cara, é muito bem explicado. Muito bom visualmente falando, assim. Eu tive poucos problemas de leitura com esse livro, então, assim, também gostei disso. Mas aqui, ó, cada era é dividida em onde a gente começa, a informação sobre o Avatar, o impacto das ações dele, os temas importantes daquela era, os eventos importantes e como estão as 4 nações daquela época. Então, assim, você tem, basicamente, no mesmo mundo, 1, 2, 3, 4, 5 cenários diferentes para jogar Avatar. 5 cenários. Sendo que você pode inventar qualquer fanfic que você quiser da sua cabeça. Por exemplo, a Bebel, ela gostaria de jogar num cenário onde o Aang perdeu o duelo com o Lorde do Fogo.
achei assim, caralho, animal. Você pode fazer que quem acha o Eng é o Zuko e não a Katara. O que ia dar? O que ia acontecer? Entendeu? Então, assim, tem uma infinidade de coisas que você pode ver. Você pode chegar e falar, vocês estão jogando na época do Camaleão Dourado, que é o avatar do gelo, 100 anos depois de Korra. Sei lá. Foda-se. Entendeu? Então, você pode criar o que você quiser, mas, meu, você não precisa. Você tem, tipo, 5 cenários dentro de um único livro. Basicamente. Assim, é uma pegada bem diferente, apesar de ser o mesmo lugar. A pegada de jogo vai ser bem diferente, principalmente por causa da mecânica do jogo. Vocês vão ver isso mais pra frente. E aí, ele vai dar dicas de como fazer aventuras nesses períodos diferentes. E aí, assim como ele fez com as nações, a gente vai ter um capítulo sobre cada uma das eras. Mano, a gente tá na página 33. A gente já tem tudo isso. Saca? Transar com o espírito vai ser o objetivo de vida do personagem da Bel. Que é... em qualquer sistema, né? Bido Vale. Imagina o plot de espírito que rouba o rosto de sua amada e tenta te seduzir. Nossa, pesadíssimo. Mas aí é coisa de monstro, né? Bem... Nossa, pra engravidar. Nossa, cara. Isso é terror pra mim. Quer narrar uma cena de terror pra mim? Fala que meu personagem engravidou. Mulher... Não importa. Enfim, onde começar? Quem era o Avatar Kyoshi? Que eu gostei, porque eu conheci há pouco dessa Avatar e é bem legal ter isso tudo aqui. Quais são os temas? Olha isso, cara. Não só a gente vai ter os temas. Então, assim, cara, se você escolher a Era Kyoshi, que é uma das 5, você pode jogar uma campanha focada em justiça e vingança, traição e lealdade, abuso e autoridade, de autoridade, perda e abandono, lei e ordem, harmonia externa e turmor. Como é que é essa palavra? E bagunça interna. Enfim. Ou seja, você tem mais ou menos em cada coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de campanha. Então, assim, nós temos 30 campanhas, se a gente seguir essa matemática, nesse livro. Você vai poder jogar 30 campanhas diferentes, em temas diferentes, em épocas diferentes, desse tipo. E são coisas que isso vai te ajudar, meu amigo, em qualquer jogo. Se eu quiser jogar Vampiro, D&D, Pathfinder, que o tema seja justiça e vingança, dá uma lida nas sugestões, nesses GM Movies, que você vai ter boas ideias, entendeu? Esses GM Movies, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente são ações. Lembra que eu falei de quando o personagem falha, acontece alguma coisa? A gente chama de movimento do mestre, ou GM Moves, em inglês. Que, por exemplo, um chamado de vingança chame justiça de vingança e vice-versa. Então, o cara vai pular a janela, eles estão tipo invadindo para investigar alguma coisa, mas quando a personagem da Ana entra e ela tem um clima de vingança e justiça e o caralho, ela vê que o quarto tem alguém dormindo e é a filha do cara que ela quer matar, ou ela quer se vingar. Então ela tem uma oportunidade de fazer alguma merda, tipo sequestrar, deixar um aviso, esse tipo de coisa. Então, e o mestre não tinha planejado isso. Mas como o tema, por causa da Era de Kyoshi, a gente escolheu justiça e vingança, que é uma escolha mecânica durante a criação da aventura, eu vou poder usar esse movimento. E automaticamente, por eu usar esse movimento, eu estou puxando o tema de justiça e vingança. E aí, pensa assim, vamos supor que eu esteja narrando Tormenta, Pathfinder, Vampiro. Todo jogo vai ter um lugar onde você tem uma falha grave, uma falha normal, uma falha mais ou menos. Você pode usar exatamente o que está escrito aqui e adicionar esse conteúdo se você acha que está no tema da sua aventura, sem tirar nem pôr. Então, assim, os jogos de PTBA, eu costumo falar que eu tenho essa hipótese. Eu acho que jogar e ler, por mais que você não goste do jogo, que isso é fácil, cada um tem um gosto pessoal, mas mesmo se você não gostar, você vai absorver uma coisa que vai melhorar o modo como você joga e o modo que você narra RPG. Né? Eu prefiro a palavra conduzir pro mestre, né? Você está conduzindo o jogo. Eu sou um condutor. Blá, blá, blá. Mas é uma puta ferramenta, tá? E do jeito que tá no Avatar especificamente, nossa, é excelente. Excelente. Então, assim,
Lembrando, isso aqui é só uma das eras, entendeu? Isso aqui já é mecânica. Já tá funcionando, isso aqui. Então, assim, é um jogo que já é legal, já tem um cenário fodido, tem um monte de música, arte pra você usar nas suas aventuras, e ainda por cima vai te dar muitas dicas e ajudas para próximos jogos. Então, assim, é um jogo muito fácil de narrar, porque ele vem com uma mecânica muito boa para você se inspirar rapidamente, entendeu? Porque improvisar é um pouco de preparo, mas as ferramentas desse jogo simulam esse preparo que você deveria fazer caso fosse fazer um show de improvisação, alguma coisa do tipo. Que é isso aqui. Toda hora que tem uma falha, você pode fazer uma dessas coisas como mestre para adicionar drama dentro do tema. Obviamente vai ter outros movimentos que são mais abrangentes, né, mais genéricos, mas toda hora que você fizer certas escolhas na sessão 0, tu vai poder ter movimentos como mestre para puxar cada vez mais a ideia daquela campanha para isso. Nesse ponto, eu gosto mais de Avatar do que Masks. Não porque um é melhor que o outro, mas porque o Masks ele tem uma ideia concisa do que se trata o jogo. E é muito baseado nos personagens, né? Cada personagem dá um grupo de movimento para o mestre específico para você puxar aquele tema daquele personagem dentro da campanha. E aí mistura tudo e vira um negócio legal. Aqui é mais sobre o grupo, entendeu? E te dá mais opções. A gente pode jogar várias coisas diferentes no mesmo cenário, com o mesmo sistema. Então, a chance de jogar várias vezes é maior. Por exemplo, Masks. Eu narrei uma campanha recentemente de Masks. Eu não tô com tanta vontade de narrar de novo. Né? Daqui a alguns meses, daqui a algum ano. Talvez eu queira narrar, talvez com um grupo diferente. Mas Aang, né? A Lenda do Avatar RPG, eu já vejo claramente que é um sistema que eu não vou enjoar facilmente de jogar, porque cada vez que eu narrar, cada vez que o grupo fizer escolhas, vai ser uma abordagem diferente. Eu sinto isso muito com Blades in the Dark, que é um dos sistemas preferidos pra mim. E é menos que esse jogo já, essa experiência, assim. Porque ainda é o mesmo tema de golpe e tal, mas dependendo das escolhas do grupo, fica bem diferente o jogo. Mas aqui é bem, cara, são 6 opções para uma das eras, são 5 eras. Aí tem os eventos importantes. Tem o falso avatar, que eu tinha esquecido desse rolê que existiu, que é bem massa, por sinal. Enfim, essa era é a era que eu menos sabia, então essa aqui foi a que eu mais gostei de ler. Provavelmente seja o caso da maioria das pessoas. Aí tem como é o reino em cada era. Então, assim, a maioria do livro é sobre cenário. Então, assim, são um pouco menos de 300 páginas para você ler de regra, mas, ó, página 38, velho, você não precisa ler isso aqui. Você precisa ler só aquele resuminho das eras. O grupo decidiu, aí, obviamente, ler detalhadamente a era pra você montar o personagem com base naquele período. E vai ser uma leitura bem mais curta do que ler toda essa parte. Aí, Fire Nation, normalmente são 2 páginas para cada parte. Nômade, é muito, cara, tem muito detalhe. Muito detalhe. Aqui, foi tudo novidade pra mim aqui. Os outros eu até lembrava de uma coisa ou outra, simplesmente dos 100 anos de guerra pra frente. Mas esse aqui daqui, eu achei, cara, foi umas coisas da hora mesmo, assim, umas coisas que eu não sabia, que dá ideia pra até aventuras em outros lugares, né? E aí, a mesma coisa na era de Roku, que é massa também. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu imaginei, ia ser a mesma quantidade. Mas os temas da Artigo são conexão com isolamento, conflitos internos com problemas externos, recursos e industrialização. Caraca, imagina esse tema. Teste de alianças, propaganda e segredo. Né? Dá pra fazer um rolê de espionagem, assim. Olha que arte linda, velho. Aí, e a mesma coisa, a gente vai pegar cada um dos lugares, muitas explicações, muitos detalhes. Aqui também, muita coisa que eu não sabia, que eu não sei, algumas coisas eu não sei de onde eles tiraram exatamente, eu sei que a maioria é oficial. A Guerra de 100 Anos, que é massa também. E aqui, esse aqui é a brutalidade da guerra. Sobrevivência e segredos. Morais sendo testadas. Colonização em progresso. Tenso esse tema aqui. E esperança em rebelião. Esse aqui é o mais da hora, vou confessar. Novamente, várias ideias diferentes para campanhas numa mesma era. E aí, o genocídio do clã Nômade.
Aí tem um falando sobre esse genocídio, então. Cara, vamos ler isso aqui. Eu quero ler, porque eu não tinha lido isso aqui. Os caras prepararam uma página pra isso. Eu vou até beber água também. Não, mas aí o Bidovale falou, né, que as dobras importam mais que os poderes. Mas, sim, a ideia do Masked é os poderes não importarem nada. Nada mesmo, assim. É ser só visual, só skincare, no caso. As dobras significam coisas assim. Exatamente, é isso. As propostas são diferentes. Então vamos lá. O genocídio dos nômades do ar. Não existe nômades do ar vivos durante essa era dos 100 anos. Por causa do genocídio dos nômades do ar, que aconteceu há 100 anos atrás. Isso deve ser da época do Eng, né? Os templos do ar sofreram danos e em alguns casos foram deixados em ruínas. O mecânico The Mechanicist e outros refugiados da terra, do reino da Terra atualmente vivem no templo do Ar do Norte, mas a tecnologia deles dominou o rolê. A Nação do Fogo removeu a maioria das coisas importantes desses templos, mas existem segredos que apenas os nômades do ar sabiam. E alguns deles ainda estão escondidos nos templos. O jeito que o mundo lembra dos nômades do ar varia de nação para nação. Algumas tribos da Água do Sul ainda falam dos nômades em sussurros. Isolados da maioria, a maioria que está isolada pela propaganda na Fire Nation Isolated from the majority of propaganda. A galera da água já vê que vai rolar pra eles ainda. Tipo, aí, a gente é o próximo genocídio. Em Bassin C, ninguém é permitido falar sobre a guerra. Não se fala, não acontece guerra. Se você não falar da guerra, não acontece guerra. Eu acho da hora. E é difícil falar dos nômades do ar sem falar do genocídio. Então, não se fala muito disso. E a propaganda da Nação do Fogo espalhou mentiras sobre os nômades do ar, falando que eles queriam conquistar o mundo, ou seja, eles são os libertadores, né? A Terra do Fogo luta pelas terras livres, pela liberdade. Inspirado em fantasia, né? Obviamente. Por enquanto, os nômades do ar estão, não existem no mundo e a presença deles não existe mais, né? É sobre isso. Eu li uma vez porque assim, beleza, os caras mataram os nômades do ar, mas por que não nasceu mais? Aí a ideia é que nasceu, mas por ter desequilíbrio, por causa do rolê do Avatar, começou a dar merda, assim. Mas enfim, é magia. A explicação é essa. Enfim, tribo da água, da terra, do fogo e do ar não tem, né? É isso. E aí tem dicas de como jogar com o personagem da Nação do Fogo, porque Nação do Fogo é vilão. É ruim. E aí, como é que faz? E aí dá dicas de como entender isso aqui, arco de redenção, arco de descoberta, não ter realmente uma nação, né? Você ser de lá, enfim, tem várias opções. E aí tem a era do Eng, que é depois de toda a animação, né? E aí, quais são os temas dessa época? Curar ferimentos antigos, dores crescentes, né, depois da guerra que aconteceu, coexistência, avanço industrial e achar o que foi perdido. Isso aqui é bem de exploração, assim, da coisa. Não existe guerra em Bassin C. Bassin C, eu não sei falar. E, finalmente, aí, novamente falando, tem os acólitos do ar, que eu não cheguei a ler, eu tenho que ler pra saber, mas estão tentando, né, trazer de volta a cultura do ar, né, obviamente. E é legal, porque tem bastante spoiler, né, depois do desenho aqui, assim. Nossa, essas meninas aqui são demais, assim. Fire Nation, e aí a época de Korra, que é uma época que eu gosto muito. Eu sempre, depois do Eng, eu sempre imaginei, nossa, como é que será o próximo Avatar, tá ligado? Tipo, vai demorar. Eu sempre imaginei o quanto Dobra poderia evoluir, por causa do Eng.
Tem muita tecnologia que você vê, cara, que foda, né? Os caras usarem pensar em dobra sempre óbvio, né? Usar magia para evoluir, né? A época de Cora não chega a ser punk, né? Magipunk, mas é Magitech, é total Magitech, entendeu? É Final Fantasy, é que os caras chamam magia de dobra, né? Porque é bem específico, mas é magia, né? Para efeitos de explicação, assim. E eu gosto muito das nuances de como a tecnologia foi afetada e como ela afeta as pessoas, enfim, eu gosto bastante. E aí quais são os temas? Extremismo que nasce do medo, redenção, melhor de todos, as obrigações da liderança, colocar limites nas coisas e industrialização versus tradição, né? A tradição é importante, tem que impedir o avanço tecnológico. É um tema que eu gostei de como eles apresentaram na série, aliás. E os eventos importantes. The Red Lotus, cara. Eu fiquei surpreso que a Red Lotus realmente cresceu, assim, a ponto de virar um negócio. Eu pensei que eles iam, ter sido eliminados, alguma coisa, mas, enfim, é uma ideologia. Né? Olha, esse é o melhor personagem ever. Nunca errou. Assim, tava certíssimo. Esse devia ser a lenda desse homem. A história do jogo. É isso. Aqui nós temos a União, a República, United Republic of Nations. Como é que é em português isso aqui mesmo? Eu esqueci. Mas enfim, é uma tentativa de unir as nações, né? Politicamente falando, mas tem as tribos da água ainda. Maluco, eu esqueci que esse bicho é da água, velho. É verdade. Varric. Pode escrever, velho. Nossa, eu tenho que ver de novo vocês verem. O Reino da Terra, só gente legal. E a Nação do Fogo, com o Zuko, que, assim... bicho ruim, né? Porque vaso ruim não quebra mesmo, né? Cacetada. Tem esse moço aqui que eu achei que ia ser importante. E, ele apareceu, deu oi. Foda-se. Nação do Ar, que realmente dá uma reviravolta. E aí a gente começa a entrar realmente no jogo. Né? A ideia do jogo, né, que eles passam pelo livro, é que seja uma conversa. Então, olha, vocês veem um rio. O que vocês fazem? A gente quer atravessar o rio. Como? Né? Você faz perguntas como mestre, os jogadores vão respondendo, isso gera uma conversa, e o livro traz regras de como transformar responder essas perguntas ao invés do nada, mas com mecânica, né, com regras. Então a conversa, são muitas sessões, muitas histórias, tem um textinho, tem dicas de como que você forma as cenas com muito exemplo. Todos esses textos azuisinhos são exemplos de como alguém estaria usando o assunto que está sendo falado dentro do jogo. E tem muito exemplo. Muito. Isso é essencial para mim no livro de RPG. Eu não sabia o quanto essencial era isso. Meu sonho de princesa era um spin-off de Lotus Vermelha. Nossa, ia ser massa mesmo. Tinha uma parada que eu lembro que foi de fanfic, que era Lotus Negra. Que eu lembro que eu tinha gostado muito, assim. Que a gente usou quando eu narrei. Eu narrei a primeira vez. Eu narrei em Avatar já antes, só que obviamente não com esse sistema que não existia. Mas um que chama OVA RPG. Quem segue o canal sabe que eu direto falo desse sistema. E deu muito certo, aliás. Foi legal. Enfim, aqui ele dá sugestões de como você faz uma cena. Apesar de ser parte mecânica, não quero focar tanto nisso, eu quero mostrar mais como você joga mecanicamente mesmo. E what do you do? O que você faz? Essa é a frase importante. Uma dica que eu vi na maioria dos livros de PTBA, mas que eu vi no Dungeon World a primeira vez, sempre que você for descrever uma coisa, termina com e aí, o que você faz? E aí, como é que você reage? E aí, qual que é a sua ação? Isso, mais uma vez, isso serve para qualquer jogo. Para absolutamente qualquer jogo. Então é mais uma maneira de você colocar no livro de regras, uma regra que não é brutalmente rígida, mas que te ajuda muito a narrar. Né? Essa é a melhor dica que eu posso dar. Leandro, como é que eu narro um jogo? Narra, e sempre que você for descrever uma cena, termina com e aí, o que vocês fazem? Né? Quando eles acabarem de aparecer que eles não estão falando mais nada, entendi. Aí você
faz um movimento, ou adiciona alguma coisa, ou volta, escreve mais uma coisa adicional e pergunta, e aí, o que você faz? Uma coisa que é importante é o posicionamento posição da ficção, que ele chama, né? Que é o lugar que vai criado junto e tudo mais. Isso quer dizer, eu vou tentar resumir, tá? O jeito que você descreve, o que está acontecendo numa cena na ficção é o que importa. Mais do que qualquer outra coisa. Então, em primeiro lugar, o exemplo mais clássico disso, Dungeon World, que é a mesma base de jogo. Mas vamos usar o próprio avatar. Vamos supor você não é um dobrador. Você usa armas, mas no momento você está sem armas. Você vê um espírito de pedra na sua frente. Você tá puto, pega um pedaço de pau, porque esse bicho acabou de bater na sua amiga. Você pega esse pedaço de pau e dá nele. E aí você fala, Leandro, eu tô usando agressão pra atacar o espírito. Vou usar o movimento de agressão. Que não é esse o nome, né? Tô inventando. Aí eu falo, não acontece nada. Nem jogo dado. Ele por quê? Porque dentro da ficção, um pedaço de pau não fere esse bicho. Então você poder fazer... Os movimentos do jogo que a gente vai ler mais pra frente, eles só ativam se fizer sentido na ficção. Então tem muitos movimentos que mexem com relacionamentos, com emoção. Então vamos supor que o personagem da Celeorana tá brava com o personagem do Bidu Vale. Se o personagem do Bidu Vale tentar acalmar a Ana pode... Amigo, não tem dado. Eu tô brava. Não tem papo, não é um poder. O que você tem aqui não são poderes. Mesmo se você tiver dobra, você não tem poder de controlar as pessoas. Bem, talvez bloodbending. Mas, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. A ficção sempre vai ser mais importante. Então, uma faca, você não derruba um prédio, não importa o que fala na regra. Né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. É uma atenção que o mestre tem que ter. Mas, assim, eles têm uma boa explicação aqui, muitas melhores, por sinal, e tem um ótimo exemplo. Então, mas tudo isso aqui, teoricamente, poderia ser resumido com bom senso. Tá? Mas o jeito que é explicado aqui é legal, é bom para tirar certas dúvidas. Os seus movimentos não são para poder fazer coisas, mas são para poder explicar eventos. E é o mestre que decide se os movimentos são ativados ou não. Né? E aí, às vezes, você quer só uma coisa simples e rápida, que é, eu quero pular um muro. Aí você vê realmente, você consegue quais são as coisas. Dobrador de serotonina. É o Bloodbender, você pá, né? Exato. Você dobra chocolate. What do you do? Movimentos e dados. Aqui a gente começa já a entrar no rolê de regra mesmo. Os movimentos é a base desse jogo. Tá? Aqui dá exemplos do que você pode fazer. Mas nos movimentos que a gente vai ver, vai ter uma parte negrito que é o gatilho. O que ativa aquele movimento. E aí você vai... Se eu falar, ativou, o movimento diz o que acontece. Algumas vezes você vai rolar dado e somar certos bônus, e penalidades, e, enfim, coisas do tipo. E algumas vezes ele vai falar o que acontece. Né? A gente vai ver. Eu não vou ler todos os playbooks, a gente vai sortear um aqui e a gente vê. Tá? Então, os movimentos dão um guia das coisas que podem acontecer. E você não precisa decorar todos eles. Não precisa. Né? Mesmo porque a ideia é você ter impresso os movimentos numa folha. Normalmente tem esse arquivo para imprimir. Né? Eu não conferi, mas ou é fácil fazer, ou você imprime a parte dos movimentos. Que está muito bem explicada. Eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí, sempre que ativar um movimento, né, de acordo, a gente tem um resultado, ou um acontecimento, ou uma jogada de dado para saber o que acontece. Vamos ver o exemplo daqui. Paxton não tem certeza de como seu personagem, Peng, pode derrotar os seus oponentes e resgatar os seus amigos que foram sequestrados. E aí tem a parte do roleplay. Eu ponho minhas mãos pra cima. Espera. A gente não pode fazer um negocinho aqui? Você não quer dinheiro? Aí eu pego... Eu posso te dar dinheiro. O Paxton diz. Aí o mestre pensa, ele olha, parece que você está fazendo um movimento que chama pleading, né? Pleading, a melhor tradução seria tipo... não implorar, né? Mas é algo parecido. Alguém me fala a melhor tradução de pleading depois.
Porque esses personagens, esses inimigos, não ligam pro que ele pensa. Eles não estão ligando, tipo, pra filosofia deles. Você pode tentar implorar usando dinheiro. Depois de olhar sobre o que motiva o personagem dele, que é uma coisa da ficha, ele fala que... ele olha o movimento dos inimigos, né? Que são essa galera... tem esse negócio do Avatar, que os bichos são sempre dois bichos juntos, né? Tipo koala, girafa, essas coisas. Que é cobra, foca, de aço, né? Que é o nome da gangue, provavelmente. Pra fazer eles perderem ou desistirem de alguma coisa. Tem que usar subterfúgio. Enfim, tem toda uma regrinha aqui pra você enganar eles. Enfim, aí esse pedido ativa o movimento. Que se eu tentar explicar aqui não vai dar certo, porque eu tenho que explicar como é que funciona o movimento. Mas esse movimento faz eles pararem e falarem, beleza, se você vier com a gente solta seus amigos. Então assim, ele conseguiu o que ele queria. Que é derrotar os oponentes, não exatamente derrotar, e salvar os amigos, mas ele vai ter que pagar um preço, que é ser pego. Né? Mas aí o jogador fala, pô, não curti isso não. Eu quero... eu acho que eu tenho que tentar uma coisa melhor. Mas ele fala, tudo bem, eu vou. Aí eu me pergunta, calma, você tá falando a verdade? Você realmente tá falando que vai com eles? Ele falou, claro que não. Assim que der, eu vou escapar. Eu falei, ok, então você tá tentando enganar eles? Que tricking, né, em negrito, é um movimento. Enfim, e isso vai indo essa papo do conversa, e aí, o que você faz? O que você tá fazendo? Você tá fazendo isso? Aí você vê, você tá tentando fazer isso aqui. E aí você joga o dado, vê o que acontece, e isso vai gerar consequências, combates e cenas de ação, esse tipo de coisa. Quando você tem que rolar um dado, você rola 2d6, adiciona os dados e vai somar com alguma coisa. Normalmente você rola com um dos seus atributos, que eu não sei se ele fala aqui, acho que não, mas são 4. Que pode ser harmonia, paixão, enfim, se a gente ver aqui na ficha, a gente vê, ó, criatividade, focus, harmonia e passion, né? Esses são os atributos, isso que define o seu personagem, o quanto ele é criativo, o quanto ele tem focus, o quanto ele tem harmonia e a paixão dele, e também o seu balance, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Que essa aqui já é uma regrinha própria do jogo, assim. Mas o padrão é jogar 2d6, né, 2 dados 6 lados. No caso, seria 2 dados aqui, que eu joguei no chat, que é rolei um 5, por exemplo. Você rola 2 vezes, soma e tem que conseguir um valor. Geralmente, se você consegue 6 ou menos, é um erro. Você não conseguiu atingir seu objetivo. Se você teve 7 ou mais, você conseguiu fazer o que você queria. Então, assim, qualquer bônus que você tiver, você já está na vantagem. Que a média que você vai sair em 2d6 é 6. Geralmente é uma falha, né? 50% de chance de falhar, 50% de ter sucesso. Qualquer diferença para cima e para baixo já muda essa dinâmica. Normalmente você vai somar um atributo, mas você pode somar outras coisas, depende da situação, depende do movimento, e a gente vai ver mais pra frente que tem um negócio do balance lá, que pode entrar no jogo. Mas a gente tem também, não só os acertos normais, com 7 ou mais, mas caso você tire 10 ou mais no total, aí você pimba. Fez exatamente o que você queria. Então, normalmente, se você tirou de 7 a 9, você ainda conseguiu, mas aconteceu alguma coisinha. Deu alguma merda. O melhor exemplo é, vou dar um soco. Se você tirou 6, você toma um soco. Se você tirar de 7 a 9, você acerta o soco, mas também toma uma. E se você tirou 10, você dá o soco e desvia do soco. Entendeu a diferença? É mais ou menos isso. Essa lógica funciona nessa mecânica para a grande maioria dos jogos Powered by Apocalypse. Até 6 falha, de 7 a 9 é um sucesso parcial, normalmente é o termo usado, e de 10 ou mais é um sucesso 100%. Aqui ele chama de acerto fraco e acerto forte. E mais um exemplo de como isso funciona. No caso aqui ele tira um 10. E se eu não me engano, eu acho que eles estão continuando a história que começou aqui, tá ligado? Eu não lembro agora, mas eu tenho quase certeza que é isso. Então assim, você acaba acompanhando, enquanto você lê as regras, uma historinha que tem a ver com o que você tá lendo. Cara, isso é uma força, é uma ajuda animal. Cara, eu acho animal o quanto essa parada do repolho virou famoso do Eng. Eu acho um negócio tão insignificante. Mas todo mundo adora isso. Falhas e erros.
ter um erro, né, um miss, não é uma falha geralmente. Apenas quer dizer que o mestre diz o que aconteceu. Essa é a grande diferença. Porque pode ser uma coisa positiva, de certa forma. Você pode, por exemplo, você está procurando um assassino e você não acha ele, porque você tirou um 6, mas você esbarra com ele. Aí você, epa, e aí começa uma porrada, entendeu? Deu merda? Deu merda. Mas você conseguiu fazer o que você queria. Então, depende da situação, obviamente. O mais provável é que o seu personagem não vai gostar do que o GM vai falar, do que o mestre vai falar. Porque o trabalho do mestre é empurrar a ficção em direções interessantes. Entendeu? Mas, como jogador, você normalmente vai se entreter com aquela virada, né, com aquela tensão a mais. É isso. Então, assim, o que eu tento mostrar para meus jogadores eu falho normalmente. Quando você joga um dado nesse tipo de jogo, qualquer resultado é legal. Qualquer resultado. Qualquer um. Porque eu, sinceramente, prefiro tirar 6 ou menos. Eu não lembro aqui, eu acho que não é o caso. Normalmente você ganha XP até quando você tira falha. Eu acho que não é o caso. Mas é que 6 é muito mais legal. Assim, ter sucesso, beleza. Eu consegui pular o muro. Mas eu acho muito mais legal conseguir pular o muro e cair em cima de um cachorro, tá ligado? É muito mais interessante lidar com esse problema. Então, jogar o dado sempre é legal, sabe? Não é um negócio, vou tentar acertar o bicho, errei, passo o turno. Não é assim que funciona. É sempre história avançando, tensão aumentando e esse tipo de coisa. Então, é estimulante você tentar fazer coisas que talvez, mecanicamente, seu personagem não é bom. Por exemplo, em Tormenta, se você não tiver um bônus de sabedoria, fazer teste de percepção você vai fazer só para jogar um dado. Você geralmente vai falhar e não vai descobrir nada. Se for nesse jogo aqui, sempre acontece alguma coisa. Sempre. Não importa sabedoria, se você é perito ou não. Que pode importar por outros motivos, né? Você, desmembrar a cena de mais maneiras, ter mais controle da cena e coisas do tipo. E você, como jogador, deixa a cena mais interessante. Mas eu, particularmente, adoro o fato de que não importa o que você tirar no dado, o jogo vai pra frente, né? Talvez com mais problemas, com mais tensão, com mais plots. Então, assim, pra mim é sempre positivo. Então fica aí a dica. Eu, como mestre, prefiro o 6. Aí avança de verdade as coisas. O 7 e 9 é mais legal. Pra mim é mais interessante que o 10. Mas o 10 é mais emocionante. Porque às vezes você precisa de um 10. Tá ligado? Você quer dar na lata daquele safado, assim, com tudo. Então, às vezes, você quer muito 10. Então, assim, não sei. A emoção dos dados é muito grande. O mais importante pra mim é quando você falha, tem um miss, né, um erro. Você não fica tipo, beleza, eu não fiz nada. Sempre dá alguma coisa, tá? E não quer dizer que você não pulou o muro, quer dizer que aconteceu alguma coisa, né, que você não vai gostar. Né? Pode não ter nada a ver com o que você está fazendo. Pode ter a ver com, né, a região. Tipo, explode um prédio. Você, cara, tipo, o plot tá andando. Cada vez que você tira um 6, o inimigo avança. Entendeu? Em alguma casa, algum plano dele. Então, bem interessante pra caramba isso. E o jogo encara esse tipo de coisa. Então, é uma dica que vale pra outro. Novamente, é o tipo de coisa, de ferramenta que você pode usar em qualquer jogo. Então, vamos supor que o grupo está investigando um crime. Qualquer sistema, qualquer um. Qualquer sistema que tem falha e falha crítica, né? Ou níveis de falha. Cada vez que eles avançam nessa investigação, eles estão mais perto de descobrir quem matou o barão, por exemplo. Enquanto eles estão investigando, você pode montar uma timeline do assassino matando testemunha, eliminando pista e aí finalmente tentando fugir. Então vamos supor que são 5 passos, né? 3 testemunhas, 1 passo para eliminar pistas e o último para fugir. Toda hora que o grupo tirar um desses passos acontece e aí você narra as consequências daquilo. Tipo, vocês estão investigando quando vocês descobrem que o padeiro caiu da escada e morreu. Aí não sei o que lá. Nossa, parece que os esgotos estão entupidos, porque o cara jogou os corpos lá e os outros estão comendo, enfim, alguma coisa assim. Então, assim, em qualquer cenário você consegue usar
essa ideia, essa mecânica, essa ferramenta para você poder conduzir a aventura de uma forma mais dinâmica. Só que esse jogo já vem com isso pronto, né? Então, sim, é uma coisa que eu acho muito legal. Fica mais uma dica aí para vocês. Existe apenas 7 movimentos básicos e mais alguns movimentos que tem a ver com equilíbrio, que é uma coisa da ficha, né? O balance, não um equilíbrio de equilibrar na corda, e combate, né? Então, temos 7 movimentos básicos, algumas regras específicas para o equilíbrio, que é equilíbrio pessoal, não é exatamente isso, mas vamos usar isso. E combate. O combate aqui é bem específico, porque, obviamente, em Avatar o combate é um pouquinho mais importante. Não é o foco do jogo, definitivamente, mas é mais interessante que em outros jogos PTBA. Isso quer dizer que é tudo que eu posso fazer no jogo? E quando eu quiser fazer alguma coisa que não inclui esses movimentos? A resposta é simples. O ponto do movimento é colocar the moves points places where no one knows what happens. O movimento aponta para lugares onde ninguém sabe o que vai acontecer depois. O que isso quer dizer? Se você quiser usar sua dobra de terra para criar uma cadeira e sentar, não tem perigo, não tem urgência, não tem risco. Ou seja, não tem nada que pode acontecer de ruim ou de bom. Você fez. Se não tem um risco, você faz a coisa, né? Então, vamos supor que você tem água num barril, e você quer usar um jato de água para subir num teto. Você precisa de um teste para isso? Não. Se você quiser fazer a mesma coisa enquanto está sendo perseguido, ou tentando não ser visto por guardas, ou XPTO, né? Você quer fazer alguma coisa urgente que vai ter um risco, aí você faz um teste. E aí depende do que você está fazendo, vai pedir um movimento específico. Ou seja, você pode fazer absolutamente qualquer coisa. E isso é uma parte legal de ter dobra. Aumenta as coisas que você pode descrever. Então você pode acender um cigarro, sabe? Você pode acender a fogueira de longe. Então, tipo, narrativamente, na ficção, que é o que importa, você pode fazer mais coisas, né? Aqui eu separo novamente. Quem me segue, eventualmente eu vou combinar mesinhas de jogo com vocês. Aliás, se você está vendo esse vídeo, quiser jogar Avatar, assina o canal, que com certeza eu vou narrar várias mesas disso aqui. Os elementos principais do jogo, a gente tem a fadiga. A fadiga é uma coisa que todo mundo tem 5 caixas. A gente pode ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Que representa o personagem ficando cansado fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então tem a ver com estresse, e é um recurso que você vai usar constantemente para fazer as coisas. Fadiga é uma coisa simples, é um custo de uso rápido, que tem um grande impacto no personagem e é o que faz eles poderem, né, perder, desmaiar, esse tipo de coisa. Você pode marcar fadiga quando você dobra elementos em uma situação difícil e estressante, ou quando você tenta usar eles para acertar alguém com porrada. Então aí que tá. Fadiga é o fator estratégico do jogo. O quanto você pode usar, o quanto você não pode usar, o quanto você pode arriscar, porque chegou ao máximo, existe a chance de você acabar desmaiando. E você pode acabar recuperando fadiga tendo um descanso razoavelmente curto, e quando alguém tenta te confortar. Então, assim, sempre que tiver uma cena social estressante, de perseguição, de combate, depois do combate ter aquele momento de caraca, você tá bem? Não sei o quê, porque o conforto pode ser conversando, pode ser ensinando, pode ser tomando um chazinho do Chuiró, você pode recuperar sua fadiga. Se você marcar todas as 5 caixas de fadiga, então toda hora que o jogo mandar você escolher entre marcar fadiga ou fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Ele vai falar, ou você marca fadiga ou você desmaia, ou você marca fadiga ou você sai correndo. Você é obrigado a escolher a segunda opção. Você perde sua agência do que você pode escolher no seu personagem nesses momentos, né? Obviamente. Para limpar a fadiga, você pode receber um movimento de Guide Comfort, que a gente vai ler mais pra frente, que é basicamente a principal maneira. Mas enfim, tem toda uma regra de como você faz isso, e também tem outras maneiras, né? Se você dormir num lugar meia boca, recupera 2 de fadiga. Se dormir num lugar coberto, bonitinho, 3 de fadiga.
Se dormir numa casa confortável, 4. E uma semana de descanso, né, de qualquer jeito, recupera 5 de fadiga. Então, se o grupo, por algum motivo, precisar recuperar 5 de fadiga, vocês precisam achar um lugar para ficar uma semana lá. Você precisa de água, comida para ter esses benefícios. Então, se estiver passando fome, vocês não recuperam fadiga. Muito fácil de lidar com essa logística de comida. Eu achei interessante isso. Ou seja, ficar no deserto sem comida. O deserto inclui areia, de neve, enfim, qualquer situação de você não tem acesso a água potável e comida, você não consegue recuperar fadiga direito. E a mesma coisa para viagem, a não ser que você tenha se preparado para viajar, vai ser mais difícil você recuperar a fadiga mesmo. O que é bem interessante, dá pra fazer cenas e aventuras focadas em exploração que vai ficar cada vez mais complicado. 5 de fadiga é difícil de lidar nesse jogo. Assim. Então você realmente quer evitar o gasto de fadiga. O que faz bastante sentido. Eventualmente nós temos as condições. Que normalmente são coisas que acontecem, entre outros motivos, mas quando você zera a fadiga, algumas coisas te deixam em condição em vez de você ganhar fadiga. Que pode ser afraid, amedrontado, bravo, culpado, inseguro e preocupado. Eu tô traduzindo da minha cabeça, tá? Toda hora que você fizer um teste que aquela condição aplica, você tem -2 naquele teste. Não importa o quanto você tem no atributo, né? Você soma seu atributo e põe a penalidade. E aí tem alguns exemplos claros, né? Então, enquanto você estiver com medo, toda hora que você tentar intimidar ou call someone out, que eu não sei qual é a tradução, mas é tipo falar na cara, basicamente, você tem -2. Isso tudo é movimento, tá? Do jogo. Se você estiver bravo, você tem -2 em guiar e confortar e entender a situação, porque você tá bravo, você não consegue se controlar direito, que é fenomenal. Isso aqui é o tipo de coisa que ajuda você a interpretar seu personagem. Uma pessoa que, aliás, faz isso muito bem nas minhas mesas é o Bido Vale. Ele no Masks, né, ele tá constantemente, que não sou eu que tô narrando, é a Luísa, mas ele tá constantemente vendo as condições dele, que são bem parecidas, né, essa ideia, pra ver como é que ele tá interpretando o personagem. Eu gosto muito do jeito que ele encara isso, que é exatamente como tem que ser encarado. Culpa em 2 movimentos, enfim. Esse é o rolê, né? O que está em negrito são os movimentos que você pode usar, e aí aonde essa condição aplica a penalidade mecânica, né? Lembrando que isso aqui também faz parte da ficção. Então, se você está com medo, além de interpretar, isso pode causar coisas, né? O mestre tem toda a liberdade de falar, cara, você tá com medo. Você não consegue entrar nessa caverna escura, por causa que você me falou que você morre de medo do escuro. Quando você tá com a condição medo, você não vai conseguir agir, você tem que achar outra maneira, né? No caso, tentar limpar o seu medo, que aí é uma ação específica, normalmente tensa, assim. Normalmente avança de uma forma dramática a história. Enfim, aqui está explicando matematicamente como é que funciona, mas é basicamente o que eu já falei. Se você já tiver marcado as 5 condições, deixa eu ver se ele fala como que marca a condição geralmente. É quando acontece alguma coisa particular, você marca a condição. As regras vão dizer. Eu não lembrava se tinha uma maneira genérica, assim. Mas se você tiver todas as condições e precisar marcar mais uma condição, você está fora da cena. Né? Você desmaiou, você saiu gritando. Aqui está o exemplo, né? Você está inconsciente, muito ferido, desesperado, preso, alguma coisa do tipo. Suas ações não podem mais ativar movimentos ou afetar a cena de alguma forma. Ou seja, você não consegue... você pode fazer qualquer coisa desde que não ative um movimento e desde que você não esteja tentando afetar uma cena. Então você não consegue mudar a decisão de alguém ou, sei lá, você não consegue tacar uma pedra e parar alguma coisa. Você consegue ver a cena e ficar em desespero, basicamente. Valeu! Vou elogiar mais. Vou elogiar mais. Eu adoro essa bebida gigante. Mesmo se um companheiro seu tentar guiar e confortar você, você não pode limpar. Você não pode se abrir até limpar pelo menos uma condição. Você tá tipo. Não adianta. Aquele movimento não funciona até você se resolver. Até o final da cena, você não vai conseguir. No final da cena que você vai conseguir se recuperar.
depois de algum tempo, né? Tipo, você foi preso, foi capturado, alguma coisa do tipo. E quando você recuperar, você limpa toda a sua fadiga, mas deixa suas condições marcadas ainda. Então, assim... Porque, assim, normalmente quando você enche sua fadiga, em 5 você ganha uma condição. É isso. Então, você vai estar sempre a perigo, né? Você vai ter que fazer alguma coisa para limpar suas condições. E, para limpar suas condições, você tem que fazer uma ação específica. Ele explica melhor aqui, mas, resumidamente, se você estiver com medo, você tem que fugir do perigo ou de uma dificuldade. É uma decisão que você tem que tomar como personagem. Limpou o Afraid. Bravo. Você tem que quebrar alguma coisa importante ou xingar um amigo. Né? Tipo, descontar no amigo. E tem que ser uma coisa importante. Se você falar, esse vaso era importante. Se for na ficção, ok, funciona. Mas vai ter consequências na ficção também. Culpa. Fazer um sacrifício pessoal para se absolver de uma culpa que você realmente tem. Insegurança. Fazer alguma ação tola sem falar com os seus companheiros. Você fez isso, você recupera da sua insegurança, porque você está arriscando. E, finalmente, problemático, né? Problemas. Você procura guia de algum mentor ou figura poderosa. Então, assim, é um momento bem interessante que você pode estar encarando um vilão. Você está totalmente preocupado e você pergunta, por quê? Por que você está fazendo isso? Me explica! Sabe? Você perde o seu tempo tentando entender a mente do vilão, tentando achar uma resposta. Isso pode dar claras consequências. Então, isso aqui é muito legal, porque como vocês viram, condições é muito importante para a sua ficha. Vai definir como que você está na ficção, coisas, por que você está definindo sua ficção, coisas que você vai poder fazer ou não. Então, ele justifica o seu personagem a tomar decisões ruins dentro da ficção, mas que para a história do jogo com certeza vão ser bem interessantes. Vão deixar o seu personagem com 3 dimensões, vão deixar o seu personagem vivo. Eu acho isso fabuloso, entendeu? É aqui que eu vejo... eu vou dar uma exagerada no comentário, tá? Mas é o RPG, sabe? Que é o Roleplay Game. Ou seja, as regras estimulando você a interpretar o personagem como você imaginou. Entendeu? Porque assim, fugir do perigo ou dificuldade, você vai fazer isso de uma forma que tenha a ver com o seu personagem. E aí pode ser de várias formas diferentes. E esse livro te dá guia de como você pode... uma explicação melhor para cada uma das coisas, como que você faz para limpar. E, para variar, um exemplo. Não. E eu não sei se vocês perceberam, mas o layout desse livro tá muito bem organizado. Tipo, a parte de condições é uma página. Você não tem continuação do texto, assim. E normalmente, eu não lembro de uma parte no livro onde ele não termina as coisas naquela página certinho, assim. Isso é muito bom, assim. Muito bom. Falando de balance, que é importante pra caraca. Sobre bending, a dobra, enfim, olha que arte da hora. Então, balance é uma coisa importante, é uma coisa bem nova, bem desse sistema, tá? É exatamente o que a Celana falou, as condições servem para a história avançar, e de uma forma dramática, né, que é um dos princípios deste jogo. Aquilo em condição é uma ferramenta, não é como as outras coisas que eu falei que serve para qualquer jogo, mas pode inspirar a fazer coisas, porque é uma ferramenta para esse tipo de jogo, né, para a experiência que você quer para esse tipo de jogo. Mas facilmente pode inspirar você em outras coisas. Balance. Balance é basicamente o atributo que define o seu personagem, tá? O equilíbrio. Cada companion, como eles chamam os personagens, né, desse jogo, tem um track de balance que consiste em 2 princípios. A crença básica dele, ou os ideais que aquele personagem luta durante as aventuras. Esses princípios são opostos, mas não diretamente. Elas representam maneiras diferentes de pensar sobre o mundo e os problemas do seu personagem, e raramente são coisas simples como opostos. Não é. São coisas diferentes, não opostos. Por exemplo, um personagem que os princípios sejam self-reliance, não sei como eu posso traduzir isso, mas ele faz as coisas sozinho, ele faz as coisas... Ele é independente, vai. Eu sou independente. Isso quer dizer que eles têm um princípio que faz eles não precisarem... Eles acreditam que não precisam muito dos outros. Ao invés de ter uma coisa oposta à independência, eles têm uma coisa que é confiança, que representa o quanto eles estão dispostos
a acreditar que as outras pessoas podem ajudar eles. O que é legal, né? Em vez de ser dependente e independente, é isso. É independente e o quanto ele confia. E aí nós temos cada equilíbrio, né? Cada princípio ele reflete como o cara vê o mundo, né? Como o personagem vê o mundo. Se manifestando parte em filosofia e parte em sentimento. Quando eles aparecem no seu playbook, aquilo demonstra que é aquilo lá que é importante para o seu personagem. E o que é importante tensionar durante o jogo, né? Tipo, de mostrar esse conflito interno do personagem. Durante a história, o seu personagem vai ter pensamentos e experiências que vão empurrar essas duas coisas para essas ideias. Como é que você rastreia isso aqui? Deixa eu abrir o PDF de Playbook, que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aqui são os Playbooks. Então, por exemplo, aqui ele está... qual é o princípio 1 e o princípio 2? Tá? Nesse Adamant, que é um dos Playbooks, é um tipo de personagem que você pode fazer, você tem Restrain, que é tipo... autocontrole, eu não sei como é que seria a tradução disso. Mas é tipo... ser controlado, uma pessoa... um autocontrole. Acho que é uma boa tradução. Você pode ter esse autocontrole e resultados. Que eu acho um equilíbrio muito interessante. Se for vir aqui, Foundry, por exemplo, a gente põe aqui autocontrole, tá? Que é essa parte preta, e resultados, essa parada. Aí o que acontece? Quando você começa o jogo, você está em equilíbrio. Você está em equilíbrio com o seu autocontrole e em obter resultados, né? Você está de boa, né? Porém, vamos supor que alguma coisa vai... A gente vai ver direitinho na regra, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos. Aumenta o seu autocontrole ou diminui. Você vai mais para o lado do autocontrole, você clica aqui de cima, nesse triângulo. Aqui no Foundry, né? E no resultado, você clica aqui embaixo. Então você começa a ficar em desequilíbrio. Isso começa a afetar certas coisas. E aí, eventualmente, a gente vai ver nas regras, mais pra frente, você vai ter que rolar esses atributos. E eles vão somar de acordo com o que está acontecendo. Tá vendo que aqui tá mais um? E aqui também tá mais um. Tipo, eu tenho mais um em resultados, tenho mais um em autocontrole, mas por estar em desequilíbrio, ele marca esse bônus de -1 aqui. Se eu voltar aqui pro 0, ele fica com 0. Se eu voltar aqui, aí quando eu estou em equilíbrio, né, com essas duas coisas, estou menos preocupado em resultado e mais preocupado em ter autocontrole. Quando eu faço um teste de autocontrole, eu tenho mais um. Full hit, ou seja, mandei bem pro caralho. Mas se eu quiser ter resultados, eu fui muito bem também, mas eu tirei com -1. Enfim. Eu falando, parece que ficou confuso. Tá. Mas o importante é, você tem uma mecânica onde tem dois contadores, né? Na ficha, aqui, ó, é aqui, ó. Você faz um círculozinho aqui, o outro aqui embaixo, e aí isso aqui te define em qual posição você tá, mais ou menos. Mas enfim, você tem aqui na ficha, esse é o playbook, essa ficha que você vai ter, sei lá, na sua mão, tá ligado? Geralmente são 2 páginas, maravilhosa, por sinal, uma ficha com tudo que você precisa pra tu entender o seu personagem, o que ele pode fazer, esse tipo de coisa. Mas esse é o ponto. Quanto mais de um lado você tiver, quanto em menos desequilíbrio você tiver, mais fácil você agir com um certo princípio que você tem, mas vai ser mais difícil agir com o outro. E isso vai ficar em constante conflito e isso constantemente vai gerar coisas interessantes para a aventura. Né? E aqui eu vou tentar ler para ver se fica mais claro para vocês. Você marca, né, como que você se sente com relação aos seus princípios no track de balance, né, de equilíbrio. Tanto o seu equilíbrio atual quanto o seu centro. O centro é esses losangos. Tá vendo? Center. Para apontar para onde que ele retorna quando você descansa. Então o seu centro pode estar mais voltado para o autocontrole ou mais para resultados, se for exemplo daquele personagem. E aí você sempre volta. Aquele é o seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, se você estiver com o centro aqui em resultados, quer dizer que você
mano, vamos lá, a gente precisa conseguir as coisas. Você tá pouco se cagando pro seu autocontrole, entendeu? Que é uma coisa importante do personagem. E às vezes você vai ter que se autocontrolar e vai ser extremamente difícil. Você se restringir, tá, em fazer coisas. Você quer resultado sempre. E isso muda como você tem que interpretar o seu personagem. Porque eu acho muito interessante você... Puxa, eu quero ser discreto. Eu falei, tá, então... Não é assim que funciona, mas... Então, pra essa cena especial, você vai ter que fazer um teste de autocontrole. Porque é o seu princípio. Ele faz o teste e ele falha por causa disso. E ele fala, meu, você vai perder o controle? Vai acontecer alguma coisa muito grave por causa disso? Como é que você imagina essa cena? Né? Porque eu imagino que o personagem conseguindo, mas tipo, tendo um tique nervoso, alguém percebendo, e aí gera umas consequências, você sabe, vê que ele não tá disfarçado, alguma coisa do tipo. Então assim, gera coisas, tipo, o jeito que o seu personagem pensa e as coisas que ele acredita interferem diretamente com o mundo à sua volta. Isso é muito legal, tá? O primeiro jogo que eu vi que faz algo parecido, muito parecido por sinal, chama Pendragon. É um jogo da época arturiana do Arthur, obviamente. Que foi o primeiro jogo que eu vi que tem uma mecânica que te ajuda a interpretar o personagem. Esse aqui é uma... O seu equilíbrio vai mudando de acordo com o resultado de movimentos ou com o resultado consciente ou às vezes inconsciente das ações dos NPCs. Que fala, porra, você é meio incompetente, né? Fala brincando, mas aí você fica, mano, eu realmente acho isso. Aí você pode se fuder. Então, a regra vai definir isso, né? Os movimentos, esse tipo de coisa. Um personagem que o centro esteja perto do meio, né? Aqui, ele pode tentar atingir um dos princípios. Às vezes ele tá... Não, eu quero ser uma pessoa com mais autocontrole. Ou eu quero ser uma pessoa que atinja mais resultados. Você pode ativamente fazer isso. Não tem certo e errado. Não tem bom ou ruim. É literalmente coisas que seu personagem vê como importante, mas elas são não antagonistas, mas rivais. Então você não pode ser as duas extremamente... Se você quer ser muito uma coisa, você vai ter que ser menos a outra. Eu acho isso interessante assim, para o jogador. Assim como condições, o seu equilíbrio é uma ferramenta que você usa para guiar o seu personagem e que tem efeitos mecânicos. Mas o seu equilíbrio não deve limitar as suas ações, a não ser que alguém use um movimento específico chamado Calls You Out. Ele tipo, você não se diz o autocontrolado? Você vai fazer isso mesmo? Você não queria resultados? Agora faz isso. Então você tem ferramentas, né? Se você entender como é que funciona aquele personagem, seja um NPC importante ou um outro personagem, você pode fazer isso. E isso pode ser positivo. Não desiste agora! A gente vai conseguir resultados, não sei o quê. Então, é o tipo de coisa que eu gosto no RPG. Entendeu? Estimula você a mecanicamente fazer relações com o seu grupo e com outros personagens. E para você agir de acordo com o seu princípio ou para você perder o seu equilíbrio. Nesses casos, você tem que trabalhar com o mestre para determinar como o seu personagem age. E esse é o ponto. Você não é obrigado a agir com autocontrole, mas você tem que me descrever, de acordo com as consequências daquela ação, o que aconteceu. Então você tem um guia para falar, você já conhece aquele seu personagem, você sabe as condições que ele tem, você sabe qual que é a disputa de equilíbrio que ele tem internamente, então fica muito mais fácil de você descrever as ações do seu personagem tendo esse tipo de guia. É muito legal, cara, eu acho muito legal. Mas basicamente isso, tenta imaginar como se fosse um cabo de guerra, né? Você vai estar, geralmente, tentando estar em equilíbrio, mas o mundo vai te deixar sempre voltado para um lado para o outro, você querendo isso ativamente, ou o mundo tentando afetar você. Né? Quando é dito para você mudar esse equilíbrio para um princípio ou para o outro, você move o seu equilíbrio, onde quer que esteja o seu track, né? Como você está marcando, né? Seja com uma pedrinha. Nossa, cara. Imagina que louco ter um bagulho assim, prop, pra você mexer com pedrinha. Nossa, imaginei várias coisas da hora. Cara. Enfim. Mas, ou seja, você pode marcar com marcadores físicos ou com lápis mesmo. No sentido daquele princípio que está escrito. Então, que nem eu mostrei, né? Se for pro autocontrole, assim, eu tô indo pro autocontrole, eu marco aqui. E aqui é o centro, né? Essa é a diferença que a gente vai ver agora.
Os movimentos do jogo geralmente te dizem quando você deve modificar o seu equilíbrio, e mais algumas vezes o mestre também pode mudar o seu equilíbrio de acordo com as decisões que você fez na história. Lembrando, a ficção é o mais importante. Então, o mestre, dependendo, cara, o que você fez, tá indo muito pro autocontrole, tá indo muito pro resultado. Muda seu equilíbrio. E do lado contrário, o jogador pode falar, putz, eu acho que eu fiz uma coisa que vai mudar o meu equilíbrio. O mestre concorda, toca o barco. Imagina que louco, tem uma pedrinha. A gente fica feliz com pouco, né? Quando é dito para você mudar o seu equilíbrio na direção do seu centro, você muda o seu equilíbrio para onde o seu centro está. Quando é dito para você mudar o seu equilíbrio longe do centro, você muda o seu equilíbrio longe do seu centro e para o seu destino. O que isso quer dizer, tá? Então, vamos supor. Aqui está o centro, no meio. Aí eu falo, você está indo para o autocontrole. Né? Você está saindo do centro para o autocontrole. Eu falo, opa, então eu vou mudar. Pô, você está indo com o resultado para o centro. Volta lá. Opa, beleza. E aí você volta. E esse aqui é o centro. Não importa para qual direção você vai mudar, se tiver que mudar além disso, aí eu perco o equilíbrio. Aí provavelmente meu equilíbrio muda. Mas enfim, se a mudança de equilíbrio passar do limite, né, você perde o seu equilíbrio. E o controle do seu personagem. Um personagem que perde o seu equilíbrio, incluindo NPCs, perdem o controle dos seus poderes e agem de acordo com aquele princípio, até mesmo desistindo da luta, da oposição recorrente. Então, assim, tá merda. É isso. Vamos ver os exemplos aqui. Está em mais um Trust, menos um Self-Reliance. Então, se eu entendi direito, o centro tá aqui, menos 1. E o seu equilíbrio tá em mais 2 Trust e menos 2 Self-Reliance. Aqui no Foundry, pelo menos... é isso mesmo. O NPC fez ação. Ele, putz, beleza, ele tá aqui no limite. Ai, meu Deus, beleza. Aí acontece outra coisa, que ele tem que voltar pro centro mais uma vez. E a única direção que tem é pro centro. Né? Na direção do centro. Pra cá. Nossa, eu entendi, velho. Porque é o seguinte... Vamos supor que o centro dele tá aqui, né? Mais 3 é autocontrole e menos 3 em resultados. Ele tá no limite, assim. Ele tá exatamente o oposto, assim. Ele tá completamente desequilibrado. E aí, conforme eu vou fazendo coisas que voltam ele pro centro, ele vai vindo pra cá. E, em compensação, o centro só pode vir pra cá. Se qualquer coisa mudar, né, no caso desse centro, pra esquerda, né? Pra perder autocontrole, pra ganhar mais autocontrole, ou perder resultado, como princípio, ele perde o controle do personagem e tem que agir. E eu faço ele agir daquela forma específica. E vice-versa. Agora eu entendi. Então esse é o cabo de guerra. Entre o centro e como você está se vendo entre os seus dois princípios. Então esse é o momento de calma, de iluminação. Entendeu? É mais ou menos isso. A gente tá chegando na mesma conclusão. Me perdi por outros motivos aqui. Enfim, aí você perde. Se você passar dos seus limites, você perde o controle do personagem. Você nunca pode escolher mudar o seu equilíbrio. Você nunca de propósito pode escolher perder o controle do personagem. Mas existem vários movimentos, incluindo resistir à mudança do seu equilíbrio, que permite que o mestre e outros jogadores mudem o seu equilíbrio entre princípios. Assim. Vamos ver o exemplo aqui. O Quartzo decide que ele já se cansou do vilão, mandando que seus companheiros confiem nele, esse tipo de coisa, e decide resistir à mudança do seu equilíbrio quando ele tenta, né, insistir com o Quartzo a ajudar ele a cometer um crime. Infelizmente, o Quartzo falha a jogada e eu tenho que mudar o Quartzo, o equilíbrio dele, em 2 vezes. Como ele já estava com mais 2, ele vai passar e deixa ele fora de controle e ele perde o seu equilíbrio. Eu direciono o Quartzo para ver o movimento, perca o seu equilíbrio para ver o que acontece. Então tem na regra o que acontece. Isso, você não pode ter mais 4. Retornando ao centro.
toda vez que tempo passa, ou você tem uma chance de descansar ou refletir, você reseta o seu equilíbrio para onde está o centro. Então, uma noite de descanso geralmente não é o suficiente para ganhar compostura e trazer ele para o equilíbrio de volta para o centro. Mas é possível que um local de calma ou fazer uma meditação específica te volte. Então não é, vou dormir. Não, você vai sonhar com aquilo e ficar pensando com aquilo. Bem, enfim, deve ter movimentos que mudam o seu centro e movimentos que mudam o seu balance, né? Deve ser isso. Legal, ok. Ficou claro ao vivaço, assim. Já é 16 horas. Bem, infelizmente, hoje eu vou ter alguns compromissos, agora e depois de noite, então eu não vou poder continuar. Eu achei erroneamente que a gente poderia fazer esse vídeo todo hoje. Fui tolo, fui amador. Mas é segunda-feira, nós temos muito. Quero ver esse vídeo com calma. Você do YouTube, provavelmente eu vou soltar esse vídeo raw. Tá? Então se você viu até agora, parabéns. Eu vou fazer esse vídeo, vou continuar esse vídeo essa semana, ainda no horário de tarde, só semana que vem vai começar de noite, então caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube e dê tempo, ou seja, eu vou fazer o próximo vídeo amanhã, dia 23, às 2 horas, no canal trovo.live.com/LeandroPuc, tá? Tá aqui no... Você acha, se você quiser você acha esse link aí. Mas é isso, gente, eu vou... Pra quem tá assistindo a live ainda, eu vou mandar vocês pra Joana. Eu não sei o que ela queria falar comigo, mas infelizmente eu tenho compromissos. Nosferatu, muito obrigado pelo seu like. Bem, sábado eu acho que a gente consegue jogar, Nosferatu. Então, sábado, aliás, eu quero jogar Coriolis. Teoricamente a gente tem um grupo fechado, mas eu acho que tem pelo menos mais uma vaga. Eu acho que esse sábado todo mundo pode jogar. Então, se você não faz parte do Discord, entra lá no Discord e veja como você pode participar dessa mesa. Já tem um grupo feito, um tipo de grupo, esse tipo de coisa. Vejam lá certinho essas coisas. Mas no mais, meu povo maravilhoso, meu povo lindo. Caraca, a Ana mandou 1.500 de mana assim, sem nem pedir para jantar antes. Vamos invadir a Joana, que ela tá fazendo coisa de Astor, se eu não me engano. Exatamente. Gente, eu vou pedir para vocês avisarem a Joana que eu não pude dar muita atenção porque eu estava focado no que eu estava fazendo aqui hoje, mas principalmente porque hoje eu estou, infelizmente, sem muito tempo. Mas é isso. Até amanhã às 2 horas. Um beijo, um abraço, muito XP e muita satisfação pela presença de todos vocês aqui. Essa semana vai ser a semana do Avatar, né? Que é o certo. Falou.